Muitos dos vídeos pornográficos que são amadores, que você vê na internet, eles não foram feitos no banheiro do shopping, por exemplo, ou no ônibus que estava vindo de Minas para São Paulo. Muitos dos vídeos pornográficos que são amadores, que estão lá disponíveis gratuitamente, aquele sexo não era consensual. A mulher que estava ali, ela não queria fazer aquilo ali, ela está sendo mantida em cárcere para fazer aquilo. Senhoras e senhores, é a primeira vez que eu faço um achismos depois de um outro achismos. Eu conheci o Miguel através de vocês. Eu vou explicar. Eu trouxe aqui a Nina Maluf, que fez um vídeo, né, sobre tanopraxia. Acertei? Acho que sim. Tanopraxia, que é o que? Maquiagem de gente falecida. Isso. Vamos falar um termo bonitinho. Gente morta, pronto. A pessoa tá morta, aí faz a maquiagem, aí rimo, né? Tava divertido, né, Marcão? Bacana, chegou no momento que aí chegou no momento que o Léo Dias olhou e divulgou pro Brasil inteiro. Que foi o quê? A Nina conversando com a gente, ela falou o seguinte, cara, existe muito fetiche no universo, no mercado pornográfico de gente morta. Eu falei, como assim? Ela, pois é, a galera morre bonitinha, morre ali, a menina tem um corpinho bacana, e aí tem uns caras do ML que meio que, não do ML necessariamente, mas a turma ali do... Acesso, né? A turma ali os urubu ali que estão ali, pum, pum, filma aqui, viu, né? Eu fiquei muito impressionado com essa menina, com a Nina, e eu até falei, cara, eu queria muito falar com algum especialista em pornografia, não especialista da parte produção, mas da parte psicológica da coisa, né? O quanto a pornografia leva você a lugares tenebrosos como esse. Cara, muita gente mandou o teu nome. Muita. Mas não foi tipo assim, 10, assim. Foi quase, sem sacanagem, passou de 2.000 pessoas, sim, assim. Sim. Muita gente mandou outras pessoas, mas como você foi muito chamado, assim, cara, chama o Miguel, chama o Miguel, chama o Miguel. Eu não sei se você tem uma influência a ponto de você falar, galera, pede pra me chamarem. Não sei se é isso também. Ou, tô brincando. Não chegou, cara. E eu fui estudar sobre você. E eu vi que você tem um curso... basicamente estimulando pessoas a se desestimularem pornograficamente, sim, assim. E eu achei interessante esse tema porque hoje a internet ela é baseada em entre fofoca, poder e tal, em sexo. Não. Inclusive eu vou tomar cuidado com essa palavrinha para eu não perder monetização. Ah, meu garoto! Tá. Me dá a impressão que tudo na nossa vida é baseado nisso. O sexo é poder, o sexo é uma série de coisas. E hoje a gente tem fácil acesso a sexo, como a gente não tinha antigamente, né? Porque não tinha sites como hoje. E aí eu pergunto pra você, Miguel Soriani, a pornografia é muita treta mesmo? E vamos começar daqui e a gente vai bater no papo. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando contigo. E sim, a galera começou a me mandar direct no Instagram. Falando, olha a entrevista do Maurício, olha a entrevista do Maurício, olha a entrevista do Maurício, ele quer falar com alguém que entenda sobre pornografia. E aí eu vi o papo que você teve e tal. Você chegou a assistir tudo? Assisti tudo. Uhum. E sensacional. E daí a gente fez um contato e a gente está aqui hoje. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Eu queria muito você. E a Bia falava, não, mas tem gente na frente. Eu falei, Bia, cara, é que esse cara... não é... É porque eu acho que tem um assunto... Porque, cara, eu sou consumidor, eu preciso falar. Preciso falar. Olha que segredo. Nossa, só eu no Brasil estou assumindo, eu tenho uma causa. Grande novidade. 18 anos consome pornografia. Nossa! Punhetas Lives Matter. Eu sou o único. Vamos fazer a camisa? A camisa. Então, assim, eu sou consumidor e não só pelo fato de eu ser casado, tem muito amigo meu solteiro, a gente bate muito papo e tal. Vai ser meio engraçado o papo aqui, óbvio, vai cair nisso, mas eu quero entender onde você... A treta. Onde que você olhou e falou... Porque dá pra perceber que tem uma treta, mas até onde pode chegar essa treta? Aí que é o ponto. Assim, né, a gente vai falar aqui de muita coisa, não sei até onde que a gente vai conseguir chegar nessa treta. E vai ter muita interrupção. Sim. A primeira é que você é um psicoterapeuta. Só pra explicar, não é um Zé que tava aqui e falou, olha, é ruim. Olha, eu gerei Xvideos e não, sou nisso. Eu gerei Xvideos e falo pra vocês, não vai até o Z. Ele é um psicoterapeuta. E o meu trabalho ele começou justamente, né, porque eu tinha esse problema, né, do vício em pornografia. E não é nenhuma novidade, todo mundo já viu pornografia na vida, todo mundo mesmo.
E eu comecei, assim, aquilo me atrapalhava e eu comecei a estudar e a me aprofundar no assunto para tentar me ajudar a sair desse negócio. E aí que foi que eu fui profissionalizando a coisa e, enfim, né, a coisa tocou pra frente aí. Num primeiro momento, a primeira coisa que a gente pode ver, né, do papo que você teve sobre aquela coisa de necrofilia e tudo mais, a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a pornografia, sim, tem muito a ver com isso. Até vocês falavam, né, eu não sei se era novidade pra galera que estava assistindo, ela dizia, falou assim, olha, eu atribuo muito do que a gente vê aqui, né, no IML e outras pessoas ao vício em pornografia. E tem a ver. Né? Que é a coisa da dopamina, né, que ela falou, né? Que é tipo, exatamente. Você já tem tanto acesso a isso que você busca novidades. Exatamente. E na busca de novidades você vai para lugares bem profundos e tenebrosos às vezes. E muito esquisito, assim. Nem todas as pessoas vão, né? Assim, eu acho que o sujeito, ele, querendo ou não, a consciência dele coloca um certo limite em algum momento. Né? A moral, você diz? A própria consciência dele, em algum momento, ele fala assim, cara, não sei, isso aqui que eu vi já me assustou. Sei lá, eu entrei num site pornográfico e tô vendo lá, né, vídeos pornôs lá e de repente eu vi um vídeo lá com, porra, sei lá, amarração, violência e não sei o quê porra, eu não vou ficar aqui tocando punheta, tô olhando pra esse negócio, cara, não vou ficar fazendo... E aí o cara, no primeiro momento ele até se assusta. Pedofilia. Então a gente vai falar disso aí também, porque não tem como vir aqui e não falar disso, né, não tem como vir aqui e não falar disso. E aí o que acontece? O cara ele até assusta no primeiro momento, mas depois ele, de algum modo, ele se desensibiliza, né? E aí ele aceita aquilo e aí, claro, né? Existe aquela questão da dopamina, acho que é legal falar disso, né? O que acontece, né? Quando a gente vai estudar esse problema da pornografia, a neurociência ela tem estudado isso há um tempo já, então há mais ou menos 10, 15 anos que a neurociência tem estudado esse fenômeno da pornografia no cérebro. Existe um biólogo chamado Gary Wilson, que é uma referência, morreu até esse ano. Ele escreveu um livro famoso, chama Your Brain on Porn, o seu cérebro na pornografia. Esse livro é muito famoso e nesse livro ele consegue mostrar, né, como que a pornografia ela tem alterado o funcionamento cerebral, o funcionamento do sistema de recompensa do cérebro. E é o primeiro grande ponto, quer dizer, o que acontece? O sujeito ele vai lá, né, óbvio, dentre todas as experiências humanas, a atividade sexual é a que dá mais dopamina, é a que dá mais prazer. Quer dizer, você tem muito mais prazer numa atividade sexual do que comendo uma pizza de, sei lá, chocolate, não sei. Depende da pizza, né, Marcão? Fala aí. Tem umas pizzas que é melhor que sexo. Né? Só pra dar uma descontraída, pessoal, vamos lá. Tem umas pizzas que, né, vamos lá. O que acontece é que o sujeito, ele vai lá, acessa, né, pornografia, numa quantidade tão brutal, vamos dizer assim, que o cérebro dele, de algum modo, não suporta aquela quantidade. Era diferente das revistas Playboy, que a gente tinha, sei lá, na década de 90. Que tinha um acesso mensal limitado, seria isso? E que tinha um certo esforço, vamos dizer assim. O sujeito ele tinha que sair, pagar, tinha que ir lá, sair com um DVDzinho debaixo do braço. Tinha um ritual. Na locadora, exatamente. Tinha uma certa exposição. Agora, com a facilidade de acesso, o sujeito ele consegue acessar rapidamente ali. O que acontece no cérebro dele? Ele tem um pico de dopamina muito alto com o estímulo que ele tem na pornografia. Ele tem áudio, ele tem visual, ele tem edição, ele tem, sei lá, né, vídeo, ele tem jogo de câmera. A gente sabe, né, como que a gente coloca uma câmera de uma forma que deixa a pessoa mais bonita ou deixa uma perna maior, né? Ele tem um pico de dopamina muito alto. Depois ele vai ver o mesmo conteúdo, o mesmo tipo de vídeo. Chega uma hora que aquele mesmo tipo de vídeo não dá a mesma quantidade de prazer para ele. Isso acontece por causa de um mecanismo cerebral. O cérebro, dentre dois neurônios, ele tem aqui, né, o neurônio A e o neurônio B. Quando o sujeito vê pornografia e quando a gente faz qualquer coisa que dá prazer pra gente, esse neurônio A ele manda, sei lá, 300 bolinhas de dopamina pro neurônio B, vamos falar assim. Lá pelas tantas, e esse aqui recebe, lá pela 10ª vez que o sujeito faz isso, esse neurônio B, ele fecha algumas janelas de recepção, ele fica com duas abertas. Na prática, o que acontece? O sujeito vê o mesmo tipo de vídeo, o mesmo conteúdo de vídeo, e entra menos dopamina. Ele sente menos prazer. É como se a gente fosse no rodízio de pizza e só tivesse uma opção. Caramba. Se
tivesse só pizza de frango, por exemplo. Eu iria fazer uma outra analogia, que é o lance da droga, né? Da cocaína, né? Que o cara cheira, que eu conversei aqui com o Rafael Ilha, que foi um excelente achismo, já passou de quase, tá chegando quase em 1,5 milhão de visualizações, que ele fala, cara, que você começa a cheirar e você fica sempre cheirando, buscando a primeira sensação que você cheirou. Então por isso que você cheira pra caramba, a ponto de você se matar, porque você sempre tá buscando aquele tiro perfeito que ele diz. É mais ou menos isso, né? Não nessa proporção, mas caramba, aquela excitação... É mais ou menos, vamos fazer uma piada, mas é meio óbvio. É igual o casamento, tipo, se você tá lá com a mulher que você sempre desejou, o primeiro sexo é maravilhoso, tá vivendo a paixão, e com o tempo, se você não faz umas coisas diferentes, você vai se acostumar com aquilo e vai se enjoar e por aí vai. Meio isso? É mais ou menos isso. Exatamente. Existe um movimento nos Estados Unidos chamado Fight the New Drug, que eles chamaram a pornografia exatamente de nova droga. Olha, existe aqui um negócio chamado nova droga. É como se fosse uma cocaína disponível 24 horas. Só que o pico de dopamina ele não é tão alto quanto... Uma droga. Quanto da cocaína, mas é um pico elevadíssimo. E o que acontece? O sujeito ele passa... Se na cocaína ele começa a cheirar com mais frequência, aumentar... sei lá, a quantidade. A quantidade, era 5 gramas, agora é 10 gramas, agora é 15 gramas. Na pornografia ele começa a mudar o tipo de vídeo. Porque novidade é uma coisa que estimula a dopamina. E você tem uma série de novidades dentro de um espectro, né, pornográfico. Que antigamente era o quê? Era a salinha da locadora que tu pegava um vídeo e acabou. Hoje... A figurinha da tiazinha, por exemplo, era só aquilo, não tinha mais. Era ou a tiazinha ou a feiticeira, não tinha muita novidade. Entendi. Hoje o cardápio ele é infinito. Ele é infinito. Você pode... Inclusive é curioso isso. Eu vou falar muito das minhas experiências aqui também, porque estamos um papo aqui. Eu acho que mulheres, homens, todos eles estão vivendo isso. Que é aquela coisa do tipo de você... É muito bizarro como tá, né? Às vezes eu fico olhando e falo, tem gente dando dislike em pornografia. Olha o nível que a gente chegou. Tem mesmo? Porque antigamente a pornografia era bagulho assim, mano, não importa, mano. A mina lavando o carro, da hora. Agora tu olha e fala, ai, não gostei. Não gostei desse peito. Próximo. Tem uma menina, Marcão, dando pra ninguém ver. É triste pra ela também. Ela tá dando e o cara falou, não gostei. É rejeição da rejeição. Mas Isso enfim. é muito triste mesmo. Tá, e aí vamos falar dessa questão. Você falou que você também era viciado, assim como muita gente que está assistindo. O que você considera um vício? Você fala assim, isso daqui é perigoso. Onde te deu alerta, o que você considera saudável, se é que existe o saudável? Existem alguns critérios pra gente reconhecer se a coisa é um vício ou não. Então, por exemplo, a primeira coisa é se o sujeito já tentou parar sozinho e não conseguiu. Já é o primeiro critério. Como assim? O sujeito tentou parar sozinho com aquilo e não conseguiu. Não com o negócio. É ruim. Não. Não dá pra parar. Abriu o browser e conseguiu não acessar os vídeos, meio que isso. Exatamente. Ele conseguiu dizer não foi compulsivo pra ele. Não foi compulsivo. É um bom teste pra gente fazer se você tá viciado ou não, é isso? Exatamente. Tipo, abre esteja com tesão, porque não adianta também depois. Esteja com tesão e abre o Xvideos. Exatamente. É meio que isso. Exatamente. Se o sujeito estiver viciado, provavelmente ele não vai ser um bom teste, porque ele vai acabar acessando mesmo. Acessando e se masturbando. Sim, exatamente. Então é igual o álcool, por exemplo. O sujeito que é viciado em álcool, alcoólatra, primeiro os testes para saber se você é viciado ou não, aí você tem que tentar parar para ver se você consegue parar ou não. Né? Você tem que pra qualquer vício esse teste? Botaram aqui, tipo, você falar não obrigado é porque você não é viciado. Não só, né? Essa é a primeira coisa. Tá. A segunda coisa primeira coisa, o sujeito, ele viu, né? Ele tentou parar e ele não conseguiu. Cara, eu já tentei parar isso daqui sozinho, não consigo, né? Não consigo. A segunda coisa, o mecanismo de tolerância. Quer dizer, o que é a tolerância? É o que a gente acabou de explicar agora. O cara, ele foi ficando tolerante àquela droga. Então ele foi escalando, e ele já se percebeu num nível absurdo. Quer dizer, ele começou a flertar com pedofilia, com necrofilia, ou com coisas que ele mesmo rejeita. Quer dizer, que ele fala assim, cara, eu não queria estar vendo esse negócio aqui. Né? Um cara que é homofóbico vendo filme de trans, sei lá. Ele não assim, homofóbico, então um cara que tem um preconceito, de repente ele tá vendo filme de grávida e falando, mano, peraí. O cara que não tem fetiche naqueles bagulho de se bater lá, né? Que tem esse e de repente ele tá vendo filme de bater, de sadomasoquismo e tal. E aí ele vai falar assim, olha, eu tô escalando num nível aqui que eu mesmo rejeitaria. Né? Eu não gostaria de estar vendo esse negócio aqui. E no entanto, eu tô vendo. Por que eu tô fazendo isso? Né? Eu não tô livre mais para poder decidir. Parece que eu não queria estar aqui,
Mas eu tô, o que que eu tô fazendo aqui? É como se você estivesse comprando uma droga num beco. Exatamente, exatamente. Então, tolerância, o cara já tentou parar e não conseguiu. Existem outras coisas, por exemplo, o aumento da frequência. Né? Então, por exemplo, eu já atendi casos de pessoas que viam horas de pornografia por dia. O que significa horas? Quantas horas? Existem vários casos, por exemplo, o sujeito que se masturbava 10 vezes por dia, 8 vezes por dia, o sujeito que passava 12 horas vendo pornografia. 12 horas vendo pornografia. Peraí, desculpa. É o podcast do Vilela da pornografia. 12 horas. Sem parar. Mas ele não se masturba? Ele só fica vendo e analisando, é tipo um sommelier? Existe de tudo que você imaginar. Não, me conta esses casos, eu quero entender esses Existe de tudo casos. que você imaginar. Existe inclusive o sujeito que só vê a pornografia e não se masturba. Ele fica vendo. Ele só fica assistindo. É o cara que dá dislike. A boca não é boa. É tipo um voyeur, assim. Né? O prazer tá na vista. Assim. É tipo um voyeurismo, assim, mais ou menos isso. Eu descobri que eu tava viciado um pouco em pornografia. Eu descobri. Quando eu fui uma vez, eu tava num restaurante e eu reconheci um ator pornô. Isso daí pra mim é porque eu tô viciado. O nome, Carlos Bazuca. Carlos Bazuca, foi assim, eu sabia que era o Carlos Bazuca. Aí é ruim. Porque não é atriz, você sabe que é o ator. Agora você quem é um ator. Agora tu falou. Aí Atriz eu sei. Atriz a gente sabe. Então, não mas sei. tem níveis aqui. Tem gente aqui que não sabe nem atriz. E tem gente que vai rir quando eu falar careca do Brazzers. Tem gente rindo. E tem gente que não tá entendendo. Entendeu? Essa é a diferença. Você, então, ouviu muitos casos, tal. Peraí, 10 por dia? O quanto isso pode atrapalhar? Cara, isso é terrível. O cara se machuca, né? Sim. Quantas vezes eu já não atendi casos em que o sujeito tava com o órgão ferido mesmo, machucado. Ferido, com fissura. Sujeito que se masturbava às vezes e ele se masturbava já sem ereção. A última das masturbações, o sujeito não tinha mais ereção. O negócio tava mole mesmo, ele tava lá se masturbando. E já conseguia ejacular? Conseguia. E não sentia nada. Quando não sentia nenhum prazer na ejaculação. Esse cara tá a um passo de procurar outros tipos de estímulo. De estímulo, ele vai precisar de outros tipos de estímulo. Né? E cada vez mais. Se ele não dar uma respirada nisso daí, né? Se ele não fizer o caminho de volta, não procurar um tratamento. Então, assim, existem casos, né, que eu já peguei no próprio Instagram lá, a gente tem, sei lá, mais de 100 mil pessoas lá e todo santo dia o sujeito fala, né? Mulheres, é engraçado até dizer isso, porque a maior parte do meu público é feminino. Jura? São mulheres que estão ali me acompanhando para ajudar os parceiros. Mas não tem mulher viciada? Tem, demais. Muita mulher me mandou mensagem. Muita, tem você. sim, cara. Muita mulher que tá ali viciada em pornografia e que se masturba várias vezes por dia também. Mas quem é mais viciado, homem ou mulher? Ainda são os homens. Quanto por cento você poderia dizer? Assim, você percebe assim, 80-20, 70-30? 70-30. Existem algumas pesquisas que falam 70-30, né? Existem pesquisas feitas nos Estados Unidos que falam 70-30. Tá, e a mulher, no caso, 70-30. é o mesmo lugar? O que aconteceu, cara? Eu não sei, o celular simplesmente travou. E é legal que a música que veio Perdão, mas... é quase um clipe pornográfico. O início do vídeo da... Eu achei que ele ia subir aqui, pegar, tirar a roupa, mostrar. Mas beleza, vamos lá. Foi. Pra mim não corta isso. Não. Claro que não. Vamos lá, Miguel. Tá clima aqui. Como é que é a situação da mulher, assim? É a mesma essência, o lugar? É diferente. Tem umas coisas diferentes. Então, dificilmente a gente vê uma mulher que passa 10 horas por dia se masturbando. Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, cara, mas esse cara não tem vida. Lógico. Tipo assim, pô, o cara não trabalha, né? Esses dias pra trás eu recebi uma mensagem de uma moça dizendo que ela teve que sair no meio da prova do Enem pra ir no banheiro, se masturbar, ver pornografia e voltar pra prova. E ela falou, pô, tô me sentindo muito mal com isso daqui. E ela passou? Não sei, eu não perguntei. Uma pergunta muito importante. Tá, mas ela... Então, assim, a mulher, existem algumas diferenças. Por exemplo, o público feminino, curiosamente, é um público que está mais voltado pro BDSM, por exemplo. Que é pornografia com amarração, é mais mulher que assiste. Meio naquele lugar dos 50 tons de cinza? Exatamente. Por que a mulher tem tanto tesão nisso? É porque a mulher, ela é mais imaginativa do que o homem. A mulher, geralmente, ela vai preferir mais, vamos dizer assim, uma espécie de pornografia que envolva a imaginação dela.
O homem não, o homem ele é mais visual. Ele não precisa tanto entrar na imaginação dele e ouvir uma história. Sim, sim, sim. Né? O homem basta ali uma mulher que ele nunca viu falar. A mulher não, ela gosta de um enredo, de uma história pornográfica. Não, mas por que o cara tinha que bater nela? É, Por que ela gosta? Porque você tá falando um negócio do BDSM. do BDSM. Porque assim, eu poderia contar uma história pra ela de uma forma, de um sexo comum, Sim. digamos assim, né? Por que precisa ir pra esse caminho da bater, da agressão. quase violência? Cara, eu nunca pensei... Na verdade, eu já pensei nisso, mas eu nunca consegui uma resposta suficiente pra isso. Já pensei nisso, assim, pode ser... Tem alguns casos de abuso, né? Inclusive o abuso sexual, ele tem muito a ver com vício em pornografia. Não sei se a galera sabia disso. Tem muito a ver. Não. Por que tem? Tem muito a ver. Então, por exemplo, a pessoa, quando era criança, ela passou por uma experiência de abuso. Então ela tinha, sei lá, né, 2, 3 anos, e naquele momento a sexualidade dela é aflorada, no momento que ainda não era para aparecer. Então ela começa a ficar curiosa com aquilo. É como assim, ó, é como se o ato de ir lá e ver pornografia, principalmente aí a pornografia violenta, é como se aquilo fosse uma repetição neurótica do abuso. É como assim, ó, eu não consigo lidar com aquela situação que aconteceu comigo lá no passado. E agora eu repito ela de algum modo. Na tentativa de que, repetindo, eu anule Caraca. aquele acontecimento. Então o cara, sei lá, o cara poderia, por conta disso, virar um pedófilo. Sim. Sim, porque ele teve essa ele teve um experiência abuso no passado. É a Vai repetição. repetir com outra pessoa. É a repetição, é o que mais acontece. Que loucura. Que doideira, É o que mais cara, acontece. que coisa. Quer dizer, a gente tá falando aqui sem nenhum julgamento, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, embora eu julgue algumas coisas, mas eu aprendi a lidar com a coisa do não julgamento, inclusive o achismos é sobre isso, porque eu acho que todo mundo tem uma essência, né, diferente do outro, né? Cada um tem uma forma de ter sido criado. Não dá pra gente falar de meritocracia mental, vamos botar assim, em uma pessoa que sofreu abuso, outra que não sofreu e tudo. Ah, mas esse cara é louco, cara, tu sabe a história do passado dela e tal. Quando você me fala então da repetição de padrão, você acha que, sei lá, esses abusos acontecem como, assim, pra pessoa depois... Qual que é esse gatilho? Isso que eu quero saber, assim. Uma pessoa que foi abusada é o quê? Necessariamente uma penetração? Necessariamente... Tem diferentes lugares? Como é que é? Então, olha só, existem vários tipos de abuso, né? Então, a gente falou que o problema da pornografia tem muito a ver com a questão do abuso. E é batata, assim, né? É muito comum o sujeito que foi abusado, ele desenvolver uma compulsão mesmo por pornografia, ao ponto de passar horas ali vendo aquilo e ir escalando ou até se tornar um abusador depois. O abuso ele pode ser desde uma molestação, né? Desde uma molestação, um passar de mão, até uma penetração, e às vezes pode acontecer por tempos a fio, né? Quer dizer, o sujeito foi sendo abusado ali por muito tempo, né? Uma criança que foi sendo abusada durante 2 anos e, porra, não podia falar pra ninguém, e aquele negócio até que descobriram. Então existem pessoas que foram abusadas por muito tempo, assim. Só que aí o que acontece? Existe um negócio que a gente pode chamar de... É o que a gente chama hoje em dia de trauma, né? Porque assim, querendo ou não, a nossa razão, a nossa inteligência, ela tenta dar conta das experiências que acontecem com a gente, ela tenta entender a coisa. Mas pra criança, é meio que assim, tudo é traumático pra criança, porque a razão dela não consegue dar conta de nada. Ela não tem os meios linguísticos, a fala e os meios simbólicos para poder falar das coisas. Tudo para a criança, então, está acima da capacidade racional dela. Quando acontece uma situação de abuso, essa experiência ela está ainda mais acima então, da capacidade racional dela. Então eu vou abrir um achismo aqui. Você está me falando que tem muitos casos de, independente do abuso ou não, mas de pessoas que, geralmente proporcionado pelo abuso, estimulam a sexualidade numa época que não é propícia ainda. Estamos falando agora da era da internet, onde a um clique do galinha pintadinha, Sim. Na outra aba tu pode botar lá, sei lá, alguma coisa, galinha de literal, sei lá. É um caos, então, porque assim, qual uma idade inicial que você fala assim, cara, ver um sexo oral, um sexo vaginal, que seja, essa idade aqui, eu acho que até tá saudável, mas antes disso vai bugar uma pessoa.
Cara, hoje em dia a idade média de criança, assim, qual que é a idade... De pessoa. Qual que é a idade que as pessoas hoje estão tendo contato com pornografia? 8 anos de idade. É a idade média, no Brasil. Caraca, Isso aí, hein, eu Zé? sei, cara. Eu fico preocupado. Isso é estatístico mesmo, assim. É 8 anos de idade no Brasil. Tá, antigamente, imagino que era 14, 15. 14, 15. Na nossa, você tem quantos anos? Eu tenho 27. Eu tenho 37. Então imagino que você foi ali. O seu início foi o quê? 12 anos? Exatamente. Foi 12 anos. O meu foi tipo assim, 11, 13, 12. É isso daí. Com revista e... Hoje né, tá no 8. hoje tá no 8. Nossa, cara. Né, hoje tá no... só que não é 8 anos com a revista ou com aquela imagem que Já tu é tinha, porrada, né? que tu tinha que ficar esperando a internet de escadona que ia carregando a imagem Sim. assim, aos pouquinhos. É 8 anos com o sujeito vendo uma cena de sexo e depois, quando ele tem 11 anos, ele tá lá querendo comer a bunda da namorada, por exemplo. Com 11 anos de idade. Né, com 12 anos de idade. Tá querendo fazer orgia com 13. Né? É uma coisa tipo escalonada, né? Então ele pode ir pra essa necrofilia com 18. Muito provavelmente, muito provavelmente. Então, existem assim, estudos seríssimos sobre isso e tem uma psiquiatra, se não me engano é uma psiquiatra americana, se chama Judith Reisman, e ela escreveu um livro em que ela cria justamente esse link. O alto consumo de pornografia leva à pedofilia. Cacete. Então, querendo ou não, com esse boom de pornografia que a gente está tendo, daqui a alguns anos, com toda certeza, o número de pedófilos vai crescer na sociedade. Ai, meu Deus. Estamos criando uma geração de futuros pedófilos. É. Tá, vamos lá. Porra. Há um minuto atrás eu tava rindo com o cara do navio. Não, agora eu tô aqui. complicado demais, né? Tá, vamos lá. Existe uma idade que você fala assim, olha, saudável, Maurício. Porque assim, eu vou fazer o lado do cara do achismo, que eu sou realmente um ignorante em vários assuntos, inclusive esse. Existe, primeiro, antes de falar da idade saudável, eu vou te perguntar, é possível você consumir pornografia de forma saudável ou nem começa? Cara, nem começa. Porque eu costumo comparar a pornografia com uma armadilha. A gente entra naquilo como se aquilo fosse um prazer inofensivo. Porra, é só uma gozadinha aqui, é só um prazerzinho aqui que não vai fazer mal pra ninguém. Né? Mas quando a gente se dá conta, a gente tenta sair daquele negócio, a gente se vê preso na armadilha. A armadilha, tu pisou ali, ela te puxou e tu não viu. Então a melhor... quem é o maluco, né, de dizer assim, eu tenho o controle do meu próprio desejo. Não, quando eu quiser, eu paro. É muito complicado isso. Se esse cara fala aí, já tá viciado. É muito difícil. É igual o alcoólatra que fala, mulher, você tá me enchendo o saco aí porque eu tô bebendo, a hora que eu quiser parar, eu paro. Tá, e nunca paro, de Mas fato, tem uma né? diferença nesse cara de um cara que também é viciado em sexo? Tem uma diferença. Né? Tem uma diferença. Existe a adição, né? O que a gente está falando aqui é um problema chamado adição sexual. O problema da adição em pornografia é uma vertente da adição sexual. É uma forma de adição sexual. Tá, mas por exemplo, um cara que conversa com uma menina pela internet, sei lá, ele tem uma namoradinha no Canadá, e eles conversam via tela e um se masturba, não é um caso meu, parece que eu tô muito contando um caso meu. Não, mas assim, o cara tem lá uma menina tal, ele se masturba com ela tal, de certa forma não é um sexo presencial, mas isso daí é prejudicial ou não é prejudicial porque é uma coisa envolvendo, sei lá, contato e tal? Muito provavelmente ele não vai conseguir fazer isso só com ela. Muito provavelmente ele vai flertar com outras pessoas. Né? E isso pode ser muito prejudicial pro relacionamento. Tá, mas e o dos sexo dois. também não tem isso também? Tipo, ó, eu tô aqui com a menina, caraca, é a muito diferença. bom comer essa mina, então eu vou comer outra. Não tem isso também? Mas o grande problema é que a tela, querendo ou não, a facilidade, quer dizer, quando você vai lá, você tem uma relação sexual, você tem uma certa dificuldade para poder ir lá e ter uma relação com a outra pessoa que tá lá do lado. Né? Pô, você tem que ir lá, você tem que encontrar fisicamente com ela. Essa questão da tela, que é a questão da pornografia, ela deixa a coisa muito no anonimato e isso facilita muitas coisas acontecerem. O sujeito ele pode muito facilmente, né, flertar com uma outra pessoa porque ele se esconde atrás da tela. Quando você vai ter uma relação sexual com uma pessoa, querendo ou não, você tem que se expor. Esse é o grande problema da pornografia. Existe um psiquiatra americano, chama o Dr. Lance Dodds, que ele pegou o ponto da questão.
o vício em pornografia, o problema que a gente está falando aqui, da tela e da pornografia, ele é o medo de estar perto. Caramba. Ele é o medo de estar perto. Então- Porque o sexo, ele, pô, querendo ou não, você tem uma relação Tem um contato. com aquela pessoa, você tem uma intimidade com aquela pessoa. Sim. Né? Mas, Entendi. Esse é o A gente não só está transformando então em uma geração possivelmente pedófila, como numa geração possivelmente individual. exatamente. Egoísta. E tem uma questão Egoísta. de ver muito pornô de idealizar o sexo também, né? Também existe muito isso. O sujeito que... E aí a gente fala sujeito, mas tanto o homem quanto a mulher. Sim. Ele vai criar, né? Ele vai começar a imaginar... Vai querer que a foda seja sempre performática. Que a namorada seja uma atriz pornô. E esse é o grande drama das mulheres. Inclusive, essa é uma das outras coisas que a neurociência descobriu. O sujeito ele vai aos poucos ficando mais crítico com relação à parceira dele, à aparência física dela. Cara, É óbvio. Porque ele tá acostumado a ver a mulher com peitão, bundão e tal, e a mulher dele, não, ela é convencional, porque ela não é uma atriz pornô. Ela não vive para aquilo, ela, né? Não, Mas a mulher também tem isso? Do tipo, nossa, o pau do meu marido não é o do Kid Bengala. Bom, eu acho que tem. Isso que eu queria saber, tem esse lado também? Sim. Porque me dá a impressão Mas- que não tem tanto da mulher quanto é do homem. É muito mais do homem, né? Imagino que sim, É. porque a gente é mais visual. Exatamente, muito mais do homem, muito mais do homem. A mulher ela não tem muito assim de reclamar do corpo do sujeito, né? Ou do tamanho do pau do sujeito, o tamanho Sim. do pau do cara, não. Mas é muito mais do homem. Eu nunca ouvi nos meus atendimentos, assim, né, a mulher ficar mais crítica com relação à aparência do homem. Eu nunca ouvi, Sim. né? Mas Mas o que eu dos ouvi- homens já. O que eu já ouvi, você deve ter ouvido isso, foi num TED Talk, tinha um cara que fala por que ele desistiu da pornografia. Não sei quem é esse cara, você deve conhecer que você estudou isso e tal. E ele fala uma coisa que é muito importante, cara. Ele fala assim, o problema é que tem uma geração inteira que conhece o sexo através da pornografia. Eu, no caso, eu não conheci o sexo através da pornografia. Eu conheci o sexo através dos meus desejos de assistir uma coisa, ver uma menina bonita, e dali eu fui até a pornografia. Mas eu conheci o sexo antes, assim, do tipo, mentalizando, imaginando. Pô, eu nasci em 83, então quando eu tinha, sei lá, nos anos 90, por mais que tinha um CD da Ele e Ela na banca de jornal, não dava, não era assim. não nossa, tinha acesso, Sim, era sim. difícil pra caramba, e tinha uma coisa meio... Obviamente, eu não fiz sexo com essa idade, mas eu tive já a necessidade, sabe, de conhecer o corpo mais, eu acho que esse lugar tal. E posteriormente eu me envolvi com uma menina e a coisa Meio foi American indo. Pie, né? Meio American Pie. É meio isso. Eu acho que a nossa geração foi meio American Pie. Sim, Sim. sim. E hoje, pelo que eu tô vendo, se o cara começa a ver pornografia com seus 8, 9 anos, é o que você falou. Ele vê do beijo pro sexo anal, é uma coisa que dura 3 frames às vezes. Sim. E aí a câmera que filma sem... O cara falando isso. A câmera que filma sem um contato físico. Porque o cara, pra ter um ângulo melhor, ele não encosta na mulher. Sim. Porque o braço atrapalha a cena. Então o cara tem que tirar. Então tem uma geração transando assim, porque acha que isso é o certo. Tem uma geração batendo na mulher, porque acha isso certo. Eu já vi esse vídeo, me lembrei agora. E ele fala uma coisa que é muito, muito que me deixou com gatilho, que eu falei, cara, é muito forte isso. Que ele fala, a gente tá vivendo uma geração onde tá bombando de vídeo amador, ou seja, o cara filma a menina, transa com a menina, aí posta na internet, e consequentemente você cria na cabeça da pessoa que quando ela transa ela pode filmar. E consequentemente ele filma uma menina, e o cara, não é um cara de 40 anos que se fizer uma merda, ou a mulher fizer uma merda, ela vai ter uma mentalidade suficiente pra se desenvolver. É uma menina de 15, ou uma menina de 18, de uma cidade pequena, que a primeira coisa que ela faz é se matar. E já aconteceu muitas vezes, né? E eu já atendi caso assim. Conta aí. De pessoas, né, de casais ali, que estavam juntos há 4, 5 anos, e que moravam fora do país, né, e de repente ela recebe uma ligação, né, de uma cidade pequena, brasileira, que eu não vou falar, óbvio, né, assim, pra não... A gente vai... E... Ó, fulana, eu identifiquei, né, um vídeo seu aqui. E ela nunca imaginou nem nada disso. Filmou com o namorado. Nunca imaginou, né? Ela falou assim, olha, só tive relação aqui com ele, né? E aí foi abordar o sujeito, aperto daqui, aperto dali.
ela pega o celular dele e abre, e ele tinha simplesmente um dossiê de fotos esquisitas dela. Por exemplo, ela escovando o dente de toalha, e ele tirou uma foto meio que embaçada. Namorada dele, né? É. Nossa. Ela saindo do banho, ele tirou uma foto ali, ela assim, e ele filmava as relações, sem ela saber. Às vezes pedia pra ela colocar uma venda, e ela disse, eu sentia que ele só encostava uma mão em mim, ele não encostava a outra mão em mim. E um desses vídeos, e ela descobriu que ele tinha feito um perfil pra ela num site pornográfico, e ali tinha um dossiê de vídeo dela, Que filho da que puta. foi cair na cidade dela. O pai dela viu, a mãe dela viu, era uma pessoa pública, os seguidores descobriram, assim, imagina a merda. Imagina a merda. Puta merda. Você como um neuropsicólogo, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim não, você é, de fato. Vamos dizer assim, um piloto. Vamos dizer, você como um piloto, você como um cozinheiro do girafa. Por que o sexo ele é tão tabuzeiro assim? Por que a gente tá nesse lugar de que a nossa sexualidade é tão tabu, preocupante, filmar alguém é uma coisa absurda? Por que a gente tá nisso, né? Da onde vem isso? O que você acha? Eu acho que a gente tem dois lados da coisa. Eu acho que a gente tem, por um lado, um movimento... A gente tem dois lados. Por um lado, a gente tem um movimento moralista, realmente, sobre o sexo, que vem muitas vezes dos religiosos que pregam, que não sabem o que é o sexo. E um outro lado extremamente... Só uma pausa, tá tendo uma... Vamos continuar. Resolveram fazer uma obra no estúdio. A gente vai continuar daqui, mas vai. Segue? Pode sair. Por um outro lado, existe por um lado, os religiosos que pregam um moralismo absurdo sobre o que é o sexo. E por outro lado, existe uma libertação e uma libertinagem sexual total. E eu acho que as duas... São duas correntes prejudiciais. As duas correntes não conseguem nenhuma das duas tocar no que é o Mas é o velho debate público do conservadorismo e o liberalismo, né? O progressismo extremo, radical aqui, né? Isso também funciona, né? Que acaba indo... Pro sexo também acontece isso. Que é a bancada do meio, que caramba, que Existe um outro problema que eu acho que assim, bizarro da gente falar aqui, né? E assim, Vambora, não, é esquisito assim, a gente falar aqui, mas a gente tem que falar. É que, não sei se todo mundo sabe disso, mas existe uma relação entre a pornografia e o tráfico sexual. E o tráfico de pessoas. Então, muitos dos vídeos pornográficos que são amadores, que você vê na internet, eles não foram feitos no banheiro do shopping, por exemplo, ou no ônibus que estava vindo de Minas para São Paulo. Muitos dos vídeos pornográficos que são amadores, que estão lá disponíveis gratuitamente, aquele sexo não era consensual. A mulher que estava ali, ela não queria fazer aquilo ali, ela está sendo mantida em cárcere para fazer aquilo. Como é que é essa história? Relatos, você viu isso? Existem vários relatos sobre isso. Existem relatos de mulheres, é bizarro, né? Parece coisa assim de Hollywood mesmo, assim, mas existem mulheres que conseguiram sair e contar a história. Nessa própria página do Fight the New Drug, que eu comentei mais cedo, eles têm algumas filmagens mesmo. Os caras foram atrás dessas mulheres, né? Eles foram atrás e filmaram relatos. Elas falando assim, que elas entraram para a indústria pornográfica, elas entraram para o mundo da prostituição e foram deportadas. E isso acontece muito no leste europeu. Existe muito disso no leste europeu. E ali elas eram mantidas ali em cárcere, como, né, e existem crianças que estão nessa situação também. E pessoas ali, né, então, quer dizer, se o usuário de cocaína ele é corresponsável por uma série de mortes que acontecem no tráfico, o punheteiro, vamos dizer assim, ele é responsável pelo sofrimento de milhares de mulheres e que ele nem faz ideia. Eu estou aqui, né,
Só que existe um mercado muito grande por trás disso, gente que ganha muito dinheiro por trás disso daí. Tá. Mas então, resumindo, é assim, a menina ela é colocada num cárcere. Ela é uma escrava sexual. E aí o cara pega, vou gravar um vídeo hoje. Vou gravar um vídeo e ela tá... Aí pega ela Exatamente. Isso, agora dá um sorriso pra câmera. Eu tive- Ela tem que sorrir pra câmera, porque senão ela morre. Ela, sei lá. Exatamente. Eu tive, tempo atrás, até fui em São Paulo, dando um curso presencial, formando novos terapeutas para atender casos de vício em pornografia, etc, etc. E aí teve uma médica, uma psiquiatra, que ela veio conversar comigo. E ela disse, olha, eu não lembro agora, foi uma cidade do leste europeu, mas eu não lembro qual. Ela disse que ela foi a trabalho lá. E ela atendeu, né, adolescentes, meninas, que tinham sido resgatadas. Existem movimentos que trabalham aí no mundo inteiro para resgatar essas crianças. Existe uma página no Instagram fenomenal que chama Our Rescue, que eles trabalham exatamente nisso daí. E é muito, assim, interessantíssimo esse negócio, assim, é bizarro. E é um trabalho para quem tem que ter vocação para fazer isso também. Imagina você pensar nisso todo santo dia, né, pensar nesse negócio. E ela disse, Miguel, eu tive ali e eu atendi, né, as crianças ali e elas tinham 50 relações por dia. Nossa, cara, que... E são, às vezes, adolescentes que estão lá no site, que eu não vou falar, né, mas o site tal lá, e que estão lá aparecendo. Você sabe que você fudeu minha punheta, né? Exato. Obrigado. Então, valeu, galera. Valeu, Não, mas é muito bom ouvir isso. Você parece o Cowspiracy da putaria. Lembra quando você assiste o Cowspiracy e fala, não vou comer mais carne? Tá, mas vamos lá. Eu vou tentar fazer... Tem muita gente revoltada escrevendo. Certeza. Porque a gente não gosta de descobrir que a gente é errado. Essa é a verdade. O mundo é isso. A gente não gosta de descobrir que a gente está fazendo algo errado. Eu vou tentar puxar para um lado que eu já conversei. Eu tenho muita amiga minha que faz filme adulto, para falar a palavra adulto para não dar ruim. Para não dar ruim. Filme adulto, tal, TV, a gente, pô, já fiquei amigo de várias, tal. E muitas falam assim, cara, por exemplo, ela fala assim: tem duas coisas que me fazem feliz e orgulhosa com o meu trampo. Uma, tem a coisa da putaria, beleza. Mas tem a coisa de ajudar casais, porque tem muito casal que, sei lá, o cara tá numa situação... Esfria, né? Esfriou, ele precisa dar uma apimentada na relação, então eu me sinto de certa forma, uma auxiliadora disso. E dois, tem muito cara que é muito carente e a putaria, a mulher, a prostituta ou a menina atriz pornô ou qualquer pessoa que está relacionada no mercado sexual, ela acaba sendo uma terapeuta de hétero top. Eu brinco disso. Porque o cara hétero, ele tem... não vou na terapia, porque isso é coisa de viado. Uhum. Mas se é uma mulher com puta de um decote falando coisas pra você, você não percebe que você tá vivendo uma terapia. Não tem esse lado bom? A gente pode pensar que sim. Por um lado, a gente entende isso daí, né? Fala assim, olha, o cara, ele tá ganhando alguma coisa, ele tá tendo um benefício da coisa ali. Só que no longo prazo existe um outro problema, e é um problema que eu vejo todo santo dia, que é o problema né, e aí é batata, né? O casal que começa a colocar a pornografia para dar uma pimentada, no começo até esquenta, porque é novidade, né? Porra, esquentou, né? Novidade, pô, legal, né? E aí agora esse, agora esse, agora esse, agora esse. Começa a acontecer um problema. O sujeito começa... Isso é batata, assim. O sujeito, ele começa a ter dois problemas de ordem física mesmo. Ele só tem ereção quando ele vê o vídeo. Você cria uma brocha. âncora mental. E aí o cara, ele só consegue esquentar com a mulher quando eles põem o vídeo. Se ele tirar, já não funciona o negócio. A sigla americana para isso, em inglês, né? É PIED. PIED. Pornography Induced Erectile Dysfunction. É uma disfunção erétil induzida pela pornografia. O cara, ele vai vendo aquilo, e o que acontece no cérebro dele? Ele associa a ereção com o estímulo que está lá no vídeo. E aí na relação sexual, se ele tirar o vídeo e olhar para a mulher, não é o mesmo estímulo. E aí não sobe. A outra parada que acontece é o sujeito que não consegue gozar. Ele não consegue ejacular. Não consegue, ele só consegue ejacular com a mão. A galera zoa, chama isso de punho de ferro. Né? É o nome que a galera dá, assim. Né? Mas acontece isso daí. Né? Então, assim, ele não consegue gozar com a penetração. Só com a mão. Porque ele tá tão acostumado a se masturbar
que ele... Exatamente. A mulher tem que ficar lá olhando pro teto esperando o cara terminar com a mão. Isso é muito comum. Eu acho que isso é tão comum pra mim, porque eu vejo todo dia, que pra maior parte das pessoas isso assusta, né? Não, mas eu entendo, é compreensível, porque se você tem, sei lá, se você tem uma vida sexual uma vez por semana, digamos assim, uma pessoa que transa uma vez por semana, vou falar do meu público, 3 vezes no mês, no máximo, 2 vezes no mês. 2, Uma vez no mês, meu público. O cara que tem uma relação sexual uma vez por mês, ele tem 29 dias de masturbação. Então, a cabeça dele tá mais acostumada com né, essa sensação do que com essa sensação. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. E a própria pressão da mão é diferente, né? Que é a pressão dele. Que é a pressão dele, a própria pressão da mão é diferente. É igual a nenhuma pessoa se masturba melhor do que você próprio. Exatamente. Né? E é muito esquisito, porque o que acontece? A gente começa a ver casais que não têm mais relação sexual. Porque o marido tá vendo pornografia. Isso acontece Então, muito do tipo... acontece muito. O tiro, ele sai pela culatra. O cara acha que a relação dele não tá boa, mas na verdade a culpa é só da cabeça dele. Exatamente. Porque tá boa, tá tudo bem, a mulher é gata, a relação tá legal. Ele fala, não, cara, acho que eu preciso comer outras mulheres. Não, ele não precisa comer outras mulheres, que ele vai passar por esse mesmo problema com outra. Exatamente. E aí a própria frequência, às vezes, da relação sexual começa a cair. Começa mesmo, assim, um sujeito saudável, de 25 anos, com os hormônios tudo ok. Não é normal, né, ele ter uma relação uma vez por semana, ou uma vez por mês, por exemplo. Não é normal isso. Só que hoje em dia é. Hoje em dia é, porque pornografia. Então a galera transa menos hoje em dia. A galera transa menos hoje em dia. A galera transa menos que os nossos bisavôs antigamente. Por isso que nasceu pra caramba avô. É verdade. Tem muito a ver. Quantos casos eu já atendi de casais que estavam... Eu já atendi um casal que estava há 4 anos sem sexo. Porra, mas daí... Porque o sujeito estava viciado em pornografia. E aí eu falei isso no Instagram, né? Eu falei, olha, né, assim. E aí eu comecei a receber direct. Recebi direct de uma moça que estava sem sexo. Esse foi o maior recorde que eu já vi. Que estava sem sexo há 7 anos. Porque o marido era viciado em pornografia. Ué, você é guerreiro, hein? Ficar casado com o cara ainda. Bicho, imagina. Mas vamos lá, você tá me falando assim, nem tudo são pedras. Vamos botar assim claro. Há um jeito de você, inclusive, eu faço questão, cara, você tá sendo muito bacana de ter vindo aqui. Tá, o Miguel tem um curso, tá aqui na descrição, quem quiser. Quem não tem grana, a gente vai bater mais ou menos um papo aqui que pode ajudar também, porque assim, nem tudo é grana também, a minha teoria é essa. Claro. É teu curso, enche o cu de dinheiro, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que assim, um básico a gente pode dar de ajuda pras pessoas, de né? alívio, né, cara? Que tem gente que tá vendo esse vídeo aqui, tipo, desesperado que o cara tá querendo ir pro Xvideos agora. Eu quero ver. Tem gente que, tem muita gente que não assim, consegue ficar 1 hora aqui. É triste. Antes de chegar nesse lugar de como melhorar, é diferente pornografia de masturbação, certo? Certo. E o quanto a masturbação atrapalha ou ajuda? A masturbação, ela pode atrapalhar quando ela começa a ser um gasto de energia para o sujeito. Hoje em dia, praticamente ninguém fica só na masturbação, né? Então, hoje em dia, o sujeito vai se masturbar e vai ver pornografia. Muito antigamente, o sujeito até podia ficar só na masturbação, mas o grande malefício que eu vejo na masturbação é que ela é um sugador de energia da pessoa. A pessoa ela poderia ter muito mais energia para o trabalho, muito mais energia para a criatividade, muito mais energia para os relacionamentos, e essa energia está sendo jogada fora muitas vezes na masturbação. Tem alguma relação disso aí? Tipo assim, pessoas que se masturbam mais são menos competentes, digamos assim, são menos focadas? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Qual que é a história? Tipo assim, se o cara ficar 6 dias sem se masturbar, ele não vai estar também querendo comer a parede, não vai conseguir focar no trabalho? Existe uma galera que eles exageram isso daí, que eles dizem o seguinte, olha, o cara que não se masturba, ele ganha superpoderes. Tem uma galera que fala isso. Eu acho isso uma palhaçada. Assim, Super-homem virgem. Super-homem só não bate punheta. Eu acho isso uma palhaçada, né? Mas assim, é claro que a coisa não é assim. Mas é claro que, aí os caras falam de retenção seminal, porra, vai pra porra com essa história, isso aí não tem nada a ver com nada. Literalmente, né? Foi bom, vai pra porra. Exatamente. Mas assim, o fato é que existe um gasto de energia que se o sujeito fizer, né, um experimento, ele consegue perceber que ele consegue sublimar muito melhor aquela energia em produtividade, né, em trabalho, em criatividade. Existe um autor chamado Pitirim Sorokin, que ele escreveu um livro, não me lembro o nome do livro. Nesse livro ele conta como que o gasto da energia sexual, e até os hindus falam muito disso,
né? Como que o gasto da energia sexual ele pode ser danoso para a criatividade, por exemplo, para os artistas. Porque Os músicos, a história etc. que eu sei sobre os hindus e tal é que eles acreditam muito na coisa do chakra, É. e o chakra sexual é o chakra da criatividade, que é esse Exatamente. chakra daqui. Então, quando você gasta, despende energia daqui, você está despendendo também a energia criativa. Por isso que existe aquela coisa da lombra. Quando você goza, né, você ejacula, você dá aquela... O homem geralmente, né, dá uma dormida porque ele gastou muito mais energia do que ele gastaria com outras atividades. Eu acho que seria esse lugar, né? Para marcialidade é a mesma coisa. Para o sujeito que é, sei lá, marcial, exército, né, militar é a mesma coisa. Ele... A energia ela vem do mesmo lugar, de algum modo. Eu lembro que eu vi uma vez o Rickson Gracie. Sim. Ah, sim. Ele, na luta, né, ele tava fazendo UFC, acho que UFC 1, o cara Ele criou o não UFC. Ele não fazia E ele não fazia sexo, sei lá, 20 dias antes da luta pra guardar toda a energia pra aquilo. E por isso que dizem até que a concentração do futebol, ela não pode sexo exatamente pra isso. É exatamente para isso. É bizarro isso. Tem uma entrevista até no YouTube do Popó, e ele diz, né, que antes de uma luta muito importante ele fica 3, 4 meses sem nada, sem fazer sexo, sem fazer nada, para poder concentrar, é uma concentração de futebol mesmo, para poder concentrar energia para a luta. Mas tem a saudável tantas vezes por semana. Tem Olha, um lado. Porque assim, a gente tá falando de correntes. Você tem uma corrente, né? Uma narrativa baseada, obviamente, em estudos e tal. Tem outras correntes, você vai ler no UOL lá, vai ter a mulher falar, masturbar é ótimo. Tem que masturbar. Porque a gente tá vivendo uma fase. Porque a gente tá vivendo uma fase que tudo. É muito complicado. Até acho interessante como foi feito aquele filme da Suzane Richthofen, eu vou explicar por quê. Porque a gente tá vivendo tantas narrativas que você tem que ter um filme com 2 narrativas. Pra você falar, isso daqui é de um jeito, isso aqui é de outro. É famoso. É tipo daqui a pouco tem um filme chamado O Ovo Faz Bem e o Ovo Faz Mal. Porque o ovo faz bem porque não sei o que, não sei o que lá. Tem proteína. E o ovo faz mal porque tem colesterol. Cada um tem uma narrativa. No momento de hoje, onde a mulher tá tendo a liberação sexual, a liberdade sexual, que ela nunca teve por conta dos preconceitos da religião, me dá a impressão que tá tendo essa coisa do empoderamento, que fala assim, masturbação é ótimo, você descobre o seu corpo, e ao mesmo tempo você tá falando, cuidado. Como que fica a cabeça de uma mulher agora que tá assistindo isso? Do tipo, peraí, a masturbação é um novo ovo, né? Faz bem? Faz mal? Afinal, qual que é o nível que pode, o que é saudável, o que é o limite? O que você vê disso? Olha só, é claro que a cabeça da mulher que tá vendo agora vai ficar um tanto quanto confusa, né? Porque ao mesmo tempo... Coitada dessa mulher, a mulher já é confusa. Coitada. É muita informação que pode e que não pode. Desculpa, viu? Você desculpa aí. Eu acho que não vai ser uma questão de pode ou não pode, eu acho que vai ser uma questão dela conseguir olhar pra dentro dela Autoconhecimento. e tentar ver o que é melhor pra ela. Né? Eu acho assim, a gente não tá aqui pra falar o que a pessoa deve fazer da vida dela. Você tá contando dados das coisas que você estudou e você vê. Das coisas que a gente vê. E pela sua vivência, essa masturbação, mesmo não sendo excessiva, ela é prejudicial. Eu acredito que sim. Muito provavelmente ela não vai conseguir parar só aí. Ainda mais no tempo de banda larga que a gente vive com pornografia, ela vai ser escada por aquilo. Então é melhor a gente prevenir e tentar, vamos dizer assim, um relacionamento real, né, com uma outra pessoa. E compartilhar a sexualidade dela com outra pessoa e não fazer sexo a um. Miguel, você é um cara bonito. Você é um Nem cara tanto. legal. Você é bonito, Miguel. Você é bonito. Miguel é bonito. Tem um ator da Globo parecido com o Miguel. Miguel é bonito. Miguel tem a camisa da Lacoste. Opa! Tá aqui assistindo a gente, Hugo. Hugo tá zoado, Hugo tá triste, deprimido. Ele fala, beleza, gostei das dicas do Miguel. Só não pode fazer isso olhando pra mim. Mas eu não consigo uma namorada, o Miguel. Como é que eu faço? O cara não consegue. Às vezes o cara não consegue acesso e tem um lado dele ali, uma energia que ele precisa gastar de alguma maneira. Esse é um dos grandes problemas do negócio. Porque quanto mais o sujeito... Geralmente, e aí já é um ponto importante, muito da terapêutica e do trabalho que vai ser feito com o sujeito que tem o vício em pornografia, vai ser um trabalho na autoestima dele. Porque o sujeito... Uma coisa é o sujeito, ele, sei lá, volta e meia vê pornografia, mas ele tá socialmente bem ajustado, ele tá profissionalmente bem ajustado, né? Ele tá espiritualmente bem ajustado, né? Ele tá emocionalmente bem ajustado. Mas, se, vamos dizer assim, o sujeito, ele não tem autoestima suficiente, se ele tá quebrado, se ele tá todo ferrado e fugido na vida, se a pornografia pegar ele vai se afundar nela.
Assim, É igual a droga. É igual a droga. Exatamente igual a droga. É engraçado isso, porque, por exemplo, eu tô numa fase hoje meio sem pornografia. Eu também tô nessa fase. Eu tô jogando a real. Tô bem, embora eu tenha essa cara aqui, mas eu tô bem sem pornografia. E tem muito a ver em como eu despendo a minha energia. É. Eu tô trabalhando bastante. Isso. A minha Chega cansado em casa, né? Não é nem isso, cara. Eu chego sem vontade nenhuma de fazer outra coisa. Não é nem cansado. Meio exaurido, talvez, assim, tipo Não, meio... cara, eu acho que a minha fase hoje, cara, é uma fase... Eu tenho tanto tesão, pronto. Eu tenho tanto tesão em estar aqui. Eu tenho tanto tesão em estar conversando contigo. Esse é o ponto. Eu acho o Achismos, pra mim, de verdade, assim, é o projeto que eu mais amo fazer. Aí segunda-feira eu vou lá e gravo o Formal na Rede TV, e eu adoro gravar. E aí sexta eu faço show. Então eu tô com uma saúde mental muito bacana, balanceada. Aí tem o meu filhinho, que é, porra, delícia, eu fico com ele. Então a minha cabeça, ela não tá nisso. Você vai ver, eu vou dar uma dica pra você. Você vai ver quando eu tô numa fase meio ruim, quando eu tô muito tempo ou no Twitter ou no Instagram. Se meu Instagram tá com muito tracinho, quer dizer que eu tô sem realmente viver. E aí, porque quando eu tô vivendo, eu não tô gravando Instagram. Claro, porque é eu tô vivendo. proporcional. Eu tenho um bar. Inclusive, dica, pensão bar. Eu tenho um bar. Chega no bar, eu entro, eu pego o celular, eu deixo aqui do lado, maluco, passa 6 horas eu não percebi. Sim. Porque aquilo tá muito bom, tô conectado com as pessoas, converso. Então não tenho tempo de entrar na pornografia, não tenho tempo de entrar no Instagram, não tenho tempo de entrar no Twitter pra ficar brigando com política. Mas quando eu tô em casa, eu acho que esse é o problema. Nada contra a Emily, tadinha. Mas a casa, ela tem um lugar que é uma coisa mais assim... a casa é um lugar onde você... Mas você não acha que tem a ver também? Tá em casa e tá ocioso. É isso, a casa tem a ver com ócio. A casa tem a ver com aquela coisa do tipo, teu sofá, que você já sabe o lugarzinho que você dá, né? Tem um controlinho remoto aqui, que tu já sabe os gatilhos. Porque a casa, ela é sempre relacionada ao teu ócio e, né, ela é vazia, Você já assim. tá com aquele calção sem elástico, né? Você acha que Sim, chegar. sem dúvida. com esse universo aí de pandemia, barra desemprego... Piorou muito. Entendeu? Deve ter piorado muito. Será que o ideal talvez não é buscar outras atividades do tipo, tá em casa sem nada pra fazer, vai correr um pouquinho, amigo. Piorou muito. Então, o sujeito ele passa ali tendo... E aí existe um ponto fundamental que ele passa tendo, no limite, uma vida improdutiva. E que ele mesmo não reconhece que ele está sendo capaz de fazer alguma coisa na vida dele. Existe um ponto fundamental no problema da pornografia que é um certo sentimento de impotência. É muito, muito curioso isso. Eu sempre falo isso nos meus cursos, em todo quanto é lugar onde eu vou falar. O problema da pornografia ele tem um aspecto subjetivo psicológico muito forte. Além daquele do medo de estar perto, que é uma resposta ao medo, existe uma resposta, quer dizer, há um certo sentimento de impotência diante da vida. Quando a gente está trabalhando bem, quando a gente está produzindo, quando a gente está criando, quando a gente está aqui, querendo ou não, a gente está o quê? Pô, eu sou capaz de fazer algumas coisas. Mas quando você está entrevado no quarto e você vê que a tua vida está totalmente parada e você não está vivendo, aí o sentimento, assim, cara, parece que eu sou um bosta. Parece que minha vida não vai pra frente. E aí a pornografia, ela é uma forma... Um escape. Ela é uma solução falsa para um problema real. O Mal, eu queria até falar um pouquinho, porque a gente já lembra do episódio com a feminista? A gente falou sobre as redes sociais. Eu ia chegar nisso agora. Então, manda bala. Juro por Deus. Manda bala. Que eu até anotei aqui, ó, pedofilia. Eu tô anotando as coisas. Porque o sexo não tá só no pornô. Não. Hoje tu abre um TikTok... Eu ia falar disso. Eu conversei com a Total. menina... Esqueci o nome dela, cara. Puta, vejam o vídeo, hein? Com a feminista. Eu fiz com a feminista e tal. Ela é uma feminista até mais radical, assim. Ela é muito... E dá pra entender o porquê, a vida dela, a vivência dela e tal. E a gente bateu um papo e a gente chegou num lugar que eu achei muito perigoso. Cara, eu tenho filho, fico preocupado com qualquer coisa relacionada a... Qual é o nome? Manuela Xavier. A Manuela Xavier. Eu fico preocupado com qualquer coisa relacionada, não, meu filho, a criança, a futura geração, porque parece que a gente... É muito engraçado, as nossas gerações, parece que a gente tá pegando a cagada toda e falando, porra, cuida da minha cagada. Eu vou amanhã, eu vou morar em Orlando e pau no seu cu. É meio isso que a gente tá fazendo, né? A gente tá derramando merda. E ela me falou um negócio que me deixou muito preocupado, que é o seguinte, a gente hoje, primeiro que a gente é um país fudido por natureza. Fudido que eu digo sem educação, né? A gente é um país que taxa de analfabetismo, as pessoas não têm acesso, as pessoas não entendem ironia, as pessoas não entendem sarcasmo, é uma população, pode ser até alfabetizada, mas funcionalmente analfabetizada.
E o que tá bombando hoje é o TikTok. Ou a dancinha... o que tá bombando hoje é a dancinha do challenge da maçã. E curiosamente, se você reparar, as dancinhas... A gente já viu da dancinha do El Chan e tal, mas agora é uma coisa assim, que tá abarrotado. E a dancinha basicamente é o quê? Uma adolescente ali de 12, 13 anos, com um topzinho, com a sainha. E quando ela dança assim, eu quero deixar um recado agora escroto. Você, influenciadora mais velha, eu tô cagando uma regra. Manda bala, o programa É meu teu, momento, Felipe Neto. É o seguinte, você, influenciadora mais velha, você que tem seus 25 anos, 30 anos, você não tem maldade, obviamente, você tá fazendo a dança. Mas você é um padrão. E quando você dança de top e calcinha, ai, Maurício é moralista. Não, eu tenho um filho. Vou explicar o que acontece. Você é um ícone. E automaticamente ícones são copiados. Sim. E quando você faz esse tipo de dança, não precisa dançar de burca, mas tenta chegar num acordo entre o que pode e o bom senso e o não bom senso, que quando você dança com top aqui e a calcinha, uma criança vai te copiar, porque você é uma ídolo teen. Agora se você faz, o meu público tem 40 anos, beleza, toca o pau. Manda bala. Mas geralmente o pop tá aliado nesse lugar, porque é uma pessoa de 25 anos que uma adolescente de 12, 13 anos tem uma projeção e ela faz igual. E aí tá o problema. E aí que tá o problema. Porque você faz o challenge da dança do mamão. Dança do mamão, Só fica que todo não é a mundo. dança do mamão. A coreografia sempre tem um lance sexual ali. Aí tem a dança do... Sim. Antigamente o El Chan, porra, era TV, era um problema. Mas agora o TikTok, você tá descobrindo que tem uma série de pedófilos que assistem as dancinhas. Por quê? Porque você tem acesso, é tipo um Tinder de criança dançando de forma sensual e sexualizando uma... Ela nem tá percebendo, mas no fundo, isso tudo tá aumentando o desejo sexual desse cara que já tá viciado em pornografia, acertei? Totalmente, totalmente. Tu já viu o negócio do Pix pelo TikTok? Não. Mas então, é exatamente o que acontece. Hoje em dia, o TikTok... É claro, vou tomar todo cuidado aqui para não dar voz para maluco, Tá. né? Mas hoje em dia o TikTok ele é linkado com a sua conta bancária. Então você pode fazer um login lá na sua conta bancária e cruzar ele com o TikTok. E você pode, é igual o WhatsApp agora tá fazendo isso também, você pode fazer um pagamento pelo WhatsApp. Com Pix, né? Isso. E o TikTok, tu pode mandar um Pix para quem você quiser. O que acontece? Existe uma parada chamada pack do pezinho, Tô ligado. ou pack do pé, que é o pack é um pacote, né? E o que é o pack do pezinho? A menina de 10 anos de idade, né, tá ali, ela faz um Reels, ela faz uma filmagem ali das suas perninhas, né, do seu pezinho, né, e põe para rodar e diz, olha, se você quiser mais fotos do meu pezinho, né, me chama aqui no privado. E o que acontece? É 10 reais, 15 reais, 20 reais. Ela vende um pack de fotos do pé. 10 anos. É. Ela vende um pack de fotos do pé. Existem várias menininhas no Instagram ganhando 5 mil reais por mês fazendo esta merda. E aí as menininhas outras de 12 ficam doidas. Eu vou fazer também, né? Vou fazer administração ou E vou a fazer menininha, pezinho? eu vou fazer administração ou vou fazer pezinho? Eu vou, né, eu tenho 12 anos. Porra, eu não tô nem aí aqui com a escola, nem com essas coisas não, eu vou fazer pezinho. Mal sabe que é uma prostituição, uma forma de prostituição. Exatamente, é uma forma de prostituição. Daqui 10 anos, todas as meninas da nossa geração vão ter tido algum tipo de contato com prostituição. Quem são os caras que compram o pack do pezinho? Uma cambada de nego de 50 anos, de 40 anos, 30 anos, 20 anos, pedófilo. Uma série de pedófilos. Se hoje elas estão vendendo um pedacinho do pé por 20, por que não, daqui 6 meses, não vão estar vendendo uma foto de uma parte aí sim mais íntima por 50, por 100? E quem é que compra? Uma série de pedófilos. Só que as meninas são bobas, elas têm 10 anos. Elas não têm nem ideia quem está do outro lado, elas nem querem saber quem é que está do outro lado. Ela só quer o dinheiro. Ela só quer a grana. Ela tá alimentando um mercado... E olha só, quem tá alimentando é uma pessoa de 10 anos que não é culpada. Não. Claro. Sabe assim? Não, eu acho que
Na pura inocência, né? Eu acho que a plataforma tinha que dar uma regularizada, né? Tá atenta Bicho, aí. eu acho que a gente... Eu acho que a rede social... Olha que eu sou usuário pra cacete. Eu tô fazendo aqui numa... Quem sou eu? Usar de hipócrita. Eu acho que ela caotizou o mundo de uma maneira assim. Bom, que a gente... A gente trabalha com isso, certo? Há algum tempo, né? A gente sabe que cada vez mais o algoritmo tá inteligente. Sim. Então se passa uma menina dançando, como você falou, uma menina nova, e você assiste, ele vai te mandar mais. Sim. O algoritmo, logo ele já se liga e te manda mais menina, mais menina, mais menina. Isso é um lance que o cara tem que estar ligado também, do tipo, cara, talvez o algoritmo mudar isso, do tipo, cara... Você acha que o algoritmo é inteligente? A maior prova que o algoritmo não é inteligente, que esse papo aqui super interessante, que é um bagulho pra todo mundo ver, o YouTube já deve ter travado. Pessimismo, hein? Eu tenho certeza. Porque a gente falou de palavras, porque o algoritmo ele lê assim, pornografia. Então ele pensa assim, é coisa errada. Só que a gente tá falando, não entrar nisso. A gente está entrando por um caminho de educação de alguma maneira, e o YouTube ele fala, falou aquela palavra que não pode. Então você não consegue educar. Mas se eu usar um termo para burlar... Não, se a gente botar como fazer um queijo quente e ficar falando merda aqui... Que é o que a galera faz. Como fazer um queijo quente. Chega lá, tá a mulher mostrando o peito. Então o algoritmo ele acaba mais apoiando a coisa errada do que, de certa forma, sendo inteligente. E... Vai, continua o que você fala. Não, a história é essa, né, do PEC do PEC. Entrando nesse tema da pedofilia, existe sim um link entre o grande consumo de pornografia e pedofilia. Existe o cara que existe a diferença, né? Existe o cara que tem a parafilia, ou seja, é o cara que ele tem a doença desde muito cedo, desde sempre. Existe o cara que foi escalando até chegar na pornografia. Uma coisa que eu aprendi, assim, sei lá, que o crime não é a pedofilia, né? A pedofilia é a doença, né? O crime é o abuso. Né? Esse que é o grande problema, então, né? Que fica sendo até o limite da coisa, né? Vamos lá. Tem uma coisa que eu vi que me deixou nojo pra caramba, que foi aquele documentário do Jeffrey Epstein, que é um produtor americano famosíssimo. O cara era o pica das galáxias e ele tinha uma ilha que ele levava os nomes mais poderosos do mundo pra lá. Nessa ilha tinha garotas de 12 a 17 anos. Sexual, né? Lá de escrava sexual, e esses caras assim, mas assim, poderoso de Hollywood, ia pra lá. Não tinha um cara ligado à família real britânica? Família real, presidentes, Trump, Bill Clinton, tava envolvido nisso, não tô falando nada que não tá no documentário. Não tô falando que os caras iam pra lá pra comer, mas eles eram amigos desse cara, e esse cara morreu nos Estados Unidos. Ele foi preso, na verdade, e de repente... se matou com 60 tiros na cara, sabe assim? Aquelas coisas assim. Porque o cara era um arquivo meio vivo, assim. Você já ouviu histórias disso, assim? Já que você trata com a parte mais sombria da sexualidade, existem esses grupos que fazem essas coisas, é normal, e tá no poder? Existe, com toda certeza. Existe, eu não sei mapear, né, nomes mesmo, assim, da coisa, não sei mapear, mas existem sim. Inclusive, eu sei que no leste europeu, na Itália, no leste europeu, existe um trabalho feito por sacerdotes, padres da Igreja Católica, que vão ali e vão tentar combater. Existe um grupo, na Itália tem muita máfia, então existe um grupo de padres da Igreja Católica que estão tentando combater um grupo de pessoas que escravizam garotas. Que susto, achei que eram os sacerdotes que faziam a parada. Achei que você tava indo pra um caminho que eu falei, maluco, você tá dando aqui um negócio, vai dar uma merda vai depois. Vai dar uma merda gigante. Maluco, vai parando. O cara achei que ele ia falar, o Papa, inclusive. Inclusive o Papa. O apelido dele é Papa, exatamente porque ele... Aí acabou. Né? Entendi. Então existem grupos fortes ali na Itália que fazem um trabalho para conseguir resgatar essas pessoas. Né? E eu nunca fui muito para essa seara, mas eu acredito que a vida vai acabar me levando uma hora ou outra para algo. Que você tá virando especialista disso, né? Vamos falar um pouquinho eu sei que a gente já passou de uma hora, mas esse assunto tá rendendo e pra mim. Tranquilo, amigão. Tá bem legal. Deep Web. Eu ia falar disso. Eu ia falar bem disso. Conectados. Não, eu tô anotando aqui as coisas, agora já demite roteiro. Tchau, Rock. Eu ia falar exatamente disso.
Desculpa, eu tô com tosse. Covid, né? O cara normalzão fala. Deep Web a gente sabe que tem de tudo, né? Deep Web rola de absolutamente tudo. Eu nunca entrei particularmente, né? Eu nem sei como é que entra, juro por Deus. Eu não sei como é que entra. Um browser especial, assim. É. E aí O índio deve saber, ele deve estar lá. o índio tá lá, vendendo índio que vinho. trabalha com a Vendeu gente. vinho agora. É. Tá, então a Deep Web seria o grande câncer desse lugar, assim, aonde acontece de tudo seria a Deep Web. Ou seja, o que a Malu falou pra mim Sim. faz sentido. Faz total sentido. Ela disse que, né, ali pela Deep Web você consegue encomendar, né, vídeos que você quer, né? Ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Na Deep Web você encontra tudo, né? Desde pornografia infantil até necrofilia. Ainda E mais a polícia não tem acesso. Ela não consegue baixar isso daí, porque, inclusive, existem, né, eu esqueci o nome do sujeito, mas era um sujeito, inclusive, da CIA, que fazia um trabalho, né, existem certamente infiltrados ali na Deep Web da polícia, mas eles não dão conta de pegar o negócio. É muito grande o negócio. Então você baixa um link aqui, hoje os caras sobem 10 no outro dia, né? Caramba, Mas na Deep Web você encontra de tudo, né? Tudo que você imaginar ali. Eu anotei aqui uma parada aqui, chamada, eu botei aqui, tô anotando umas coisas, gay. Como é que é? Porque assim, você falou de homem, você falou de mulher, né? Pelo que eu vejo, a coisa mais agressiva tá no homem, né? Não sei se a mulher é tão agressiva a esse ponto. Eu acho que a mulher acaba tendo um pouco mais de moral e... Ela não vai... Não, acontece, mas é bem menos. Tá. Bem menos. O universo gay, seja homem ou mulher, tem muito disso? Tem sim. Também tem. E os caras sofrem muito com isso também. Sofrem demais. Né? Mas a masturbação... Porque me dá a impressão que... Aí é meu achismo. Que o gay tem uma vida sexual mais liberal, né? No sentido de... Até porque ele já tem uma coisa moral pra trás, né? Que ele falou, foda-se, eu sou assim mesmo e sou desse jeito. E foda-se que a sociedade cristã diz. Então acho que ele tem mais acesso a sexo do que talvez um hétero que tá casado e não pode comer outra mulher. Ou não. A promiscuidade masculina tá em todos os lugares e o gay também acessa pornô pra caramba. Pra caramba. Mais que hétero? Ou tanto Cara, quanto? não sei te dizer se mais que hétero, mas a coisa acontece com todo mundo. Né? Acho que independente da opção sexual da pessoa, a pornografia ela é uma armadilha que, querendo ou não, pegou todo mundo. Até porque, muito provavelmente, esse sujeito ele foi fisgado pela pornografia muito cedo, com 12, 13 anos. Né? Nem pensava em ser hétero, lésbico, sei lá, né? Gay, Sim, etc. sim. Então, assim, ele já entrou em qualquer tipo de relacionamento já com o próprio problema da pornografia. Tá. Existe uma coisa interessante, né, que a gente falou de Deep Web, mas é uma coisa que tem a ver, que a Malu comentou também, que é justamente o problema da pornografia gore, que acontece na Deep Web, um estupro seguido de assassinato. Então a mulher ela é estuprada e depois é assassinada. E tem nego que paga pra ver isso, né? Você passa um cartão lá e paga. Então, assim, é real, né? Isso aí é real. Esse daí já é o nível, assim, é um cara que... É aquela famosa coisa assim, isso daí é o craque do cara que começou com a maconha. Eu já recebi relatos, assim, de fakes, né? E o cara falou, ó, hoje eu vejo a importância de trabalhos como o seu, porque de uma pornografia leve eu fui sendo levado, e ele chegou a ver isso, e quando ele abriu era uma mulher ali, assim, na Deep Web, e ele falou, e eu cheguei a ver isso, e foi o vídeo que me deixou... com insônia vários dias, e eu tive que fazer tratamento psiquiátrico, etc, para poder sair dessa. Quer dizer, Então, sendo firme, qualquer pessoa que assiste pornografia pode chegar nesse lugar. Certamente. Eu acredito que eu mesmo, eu não sei onde que eu chegaria se eu continuasse vendo pornografia, eu não sei. A verdade é essa, eu não consigo dizer que eu chegaria exatamente só até aqui. Como é que eu poderia ter essa Qual certeza? foi seu máximo que você olhou e falou, mano, acho que tá na hora de eu... acho que deu ruim aqui. Onde foi que você olhou e falou, cara, tô vendo da Gretchen? Onde foi? Cara, eu acho que foi com BDSM e amarração e com muita violência. Assim.
Você tava curtindo já a violência. É, com muita violência. E você tava numa... Eram muito violentadas, assim. Você tava numa fase de quantas vezes por dia, assim? Cara, eu não cheguei a fazer 8 vezes por dia, como muitas pessoas Mas que eu todo acompanho. dia você tava... Sim, às vezes mais de uma vez por dia. Às vezes mais de uma vez por dia. Sabe? 2, 3 vezes por dia. Namorava? Namorava. Seu namoro? Só namoro. Perdeu o namoro? Não Você, por isso. você mantém a namorada? Não, aí a gente terminou por outro motivo. Né? Hoje sou casado, tenho 2 filhos. Hoje sou casado. Você é casado? Tá. Hoje sou casado, tenho 3 filhos, na verdade. Então a sua vida, assim, parece que não é pergunta da contigo, é uma pergunta de um especialista. Sim, claro. Quando você quer sexo, você faz sexo. É isso. Sim. Então você tem uma vida sexual. Ativa, né? O que muda do cara que era um cara que frequentava sites pornográficos Sim. e tal, pro cara que é hoje, assim, como é que tá a tua vida? Eu acho que 2 coisas. Primeiro, a coisa mais imediata é a própria qualidade do sexo. A própria qualidade da relação sexual, ela melhorou, assim, infinitamente. Ela melhorou, assim, de um jeito exponencial. Né? A própria qualidade da relação sexual. E acho que uma segunda coisa é conseguir, vamos dizer assim, olhar nos olhos da pessoa que está comigo e ver não só alguém que é uma fonte de prazer para mim, mas ver que ele tem uma pessoa, né? E que aquela pessoa ela tem uma história, né? E que às vezes a pornografia ela confundia um pouco as coisas, né, dentro de mim. Como assim, você não conseguiu olhar pra tua namorada? Eu olhava para ela, mas parecia que ela era um pedaço de carne, como se ela fosse uma fonte de prazer. De diversão ali. É como se ela fosse um parque de diversão para mim. Mas você conseguia, assim, você transava com ela ou você transava com uma mulher, fechava o olho e imaginava uma outra coisa? Você chegou a fazer isso, assim, do tipo... Não, Não. isso... Tô transando com a atriz blá blá blá. Não, embora seja muito comum, né? E isso acontece muito em mulheres. Geralmente mulheres que têm o problema da pornografia, elas pensam em outras coisas. Posso abrir um parênteses Pode. interessante aqui? Em um desses casos de pornografia infantil que a gente falou, eu tive que recorrer a porque eu vi nos comentários a galera pedindo padre exorcista aqui. E em um desses, isso pode ser até Porra, machismos do Paris Exorcista é maravilhoso. Ah. E aí, um desses casos de pornografia infantil, eu tive que recorrer a um exorcista. Levar o paciente até um exorcista. Conta isso. Realmente era uma questão, né, espiritual. Eu já atendi todo mundo que é psicoterapeuta já atendeu garota de programa, por exemplo. Então, eu já atendi uma ex-garota de programa, que era de luxo da Europa. Ela tinha uma obsessão de esfregar as genitálias em quinas de móveis, assim. E ela pensava nisso o tempo todo, né? E então não era uma masturbação, ela queria se esfregar nas coisas. E ela também era uma questão espiritual, mas eu não continuei com ela, assim, acabou que a gente não se viu mais. Mas como é que fica um cara que lida com a ciência, né? Uma ciência mental e tal, cair pra essa coisa do agora é religioso? Como é que fica? Tipo, você acredita que pode ser algo espiritual também? Sim, acredito, com toda certeza. Por quê? O que você já viu? Muita coisa esquisita. Tipo? Que vai ficar pesado de novo, mas... Vambora. Um desses casos, né, que foi assim, que eu consegui observar, né, existem algumas coisas. Por exemplo, eu estava conversando com ele e falei assim, olha, eu vou tentar ver se eu consigo evocar nesse sujeito alguma compaixão. Eu estava falando, né, de como que a pornografia ela vai tirando esse olhar humano que a gente tem. Empatia. Para as pessoas, a empatia. E eu falei assim, eu vou tentar evocar nele alguma empatia. No caso era pornografia infantil, mas assim, até o sujeito que está ali viciado na pornografia, ele pode tentar fazer isso com ele mesmo, para tentar ver que existe uma pessoa ali, né, e não só uma fonte de prazer. E aí eu falava com ele, falei assim, ó, eu quero saber, né, vamos vendo tudo. E aí eu fui vendo, ele foi me falando como é que ele acessava, o que ele fez, qual vídeo que ele via, e aí ele contava, tal, até que ele chegou a contar, e ali tinham gigas de tudo de pornografia infantil, imagens e vídeos. Eu falei assim, aí eu perguntei, tinha imagem e vídeo? Ele falou, sim, imagem e vídeo. E eu disse, e o que você viu, né? Aí ele falou assim, tinha até de crianças de 3 anos, né? Bebês, né? De 3 anos. Eu falei, qual foi o pior que você viu? Foi a mesma pergunta que você me fez, né, Maurício? Qual foi o pior que você já viu? Eu perguntei isso pra ele. Ele falou, era uma criança de 3 anos. E eram crianças que estavam bebendo e fumando.
Com 3 anos? É, no vídeo. Então eles dopavam as crianças. Nossa. Cara, eu quero chorar. Tô falando sério. Eu não quero... Não dá, mano. Então termina. Não vou terminar assim, não. Como é que tu vai terminar? Caralho, velho. Isso é TP pesado. Caralho. Tá. Você viu muita coisa, né? É. Caralho. Mas você tem que ver o material? Não, eu nunca vi. Só que, assim, eu já passei por tudo isso. Quando eu vi essa história, eu fiquei perturbado por muito tempo. Porque eu tenho filho. E aí eu olhava pro meu filho e queria chorar também. É, por isso que eu fiquei, mano. É. Não, mas isso é muito... E aí eu perguntei. E aí, cara? O que você sentia? Assim, eu perguntei, falei assim, e o que acontecia? Ele disse o que acontecia no vídeo. E eu falei, o que a criança experimentava? E aí ele olhou pra mim de um jeito que eu achei muito esquisito, que eu não tava esperando. Ele olhou pra mim e disse, ela gostava. Nossa, o cara tava... E aí quando ele me disse isso, eu suspeitei de alguma coisa demoníaca. Eu falei assim, peraí, isso não é aqui, cara. E aí eu consegui contato, fiz os contatos e consegui um exorcista pra acompanhá-lo. Tá. A gente tá falando de casos de pessoas com problemas. Não é uma coisa constante. Tipo assim, porque já deve ter gente se assustando e falando, porra, caralho, só bati uma punhetinha com a menina com vibrador. Eu não sou esse cara. O cara já tá tenso. Não, deixar claro. Né? Isso daí, assim, exatamente. isso daí eu acho que tem uma soma de... Uma série de fatores que a gente nem imagina. Né? Isso, tem uma cena que você até colocou como algo sobrenatural, misturado à psicologia da pessoa. Foi abusado. Abusado, passado da pessoa, que provavelmente foi abusado, né, que você tá me falando. Sim. Que tem aquela coisa da lembrança e tal. E temos também a coisa da questão do cara natural que tem uma vontade de transar e tal. Não necessariamente isso leva a isso. Não necessariamente. Dificilmente até. Tá, pra deixar claro. Dificilmente até. São raros os casos. Mas isso pode levar a isso daqui, que também é uma coisa ruim. Perigoso. Não é isso, mas é, entendeu? Só pra deixar meio... Embora não foi muito fácil o que eu falei aqui. Tá. Você que atendeu, você como um psicólogo muito bacana, até hoje que você tem uma coisa muito boa em você, você que atendeu muitos casos e tal, você consegue estabelecer um padrão? Você consegue olhar pra mim e falar, Mal, posso falar? Cara normal, parece teu brother do futebol. Ou não, eles têm óculos e ficam olhando pro chão. Ah, tá, tu diz do tipo, pode... Ou provavelmente tem no meio da gente, como se fosse gente... Só pra fazer um parênteses, pra deixar claro pra galera que eu falo isso, mas eu não sou psicólogo, eu sou psicoterapeuta. Psicoterapeuta, desculpa. Existe uma diferença, né? Sim. Só pra deixar claro pra galera. Você fala dos pedófilos? Cara, não dá pra saber. Não dá pra saber. Não dá pra saber. É o famoso, meu tio me abusou. E você fala, mano, mas ele gosta de churrasco. Sim. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Geralmente são pessoas normais, ditas como assim, até muito boas. Ah, esse cara aqui é um exemplo pra todo mundo aqui, como assim? Ninguém sabe. Não dá pra saber. Tá. A gente nunca imagina, bicho. Não dá, assim. Não dá mesmo. Existe um dado interessante do livro da Paula Hall, que é uma britânica. Esse livro é até famoso, chama Understanding Sexual Addiction. E nesse livro, ela dá um dado estatístico, né, da Europa. A cada 10 consumidores de pornografia, um é consumidor de pornografia infantil. É muito. Então a cada 10 amigos seus, um pode ser pedófilo. Mas o que a gente considera consumidor? Qualquer pessoa, tipo eu e o Maurício que vimos algumas vezes, aí uma semana assim... Eu nunca vi não, velho. Não, um cara que tá. regular. Provavelmente um cara que seja regular, né? Um cara que seja regular. Uma pessoa normal. Não, o regular é o cara que vê todo dia, pô, não é? Quando a gente fala de pornografia infantil, até o mais leve acesso já não é... Não, pornografia normal. Pornografia normal. De cada 10, um Isso. Porque eu acho que a pornografia normal, pelo que eu tô entendendo, ela não é uma coisa, tipo, cotidiana. Mas se você vê. Mas se você vê cotidiano, o cara já tá nesse vício. Eu acho também. Se você vê 3 a 4 vezes por semana, preocupante. O que é muito comum hoje em dia. O que é muito comum. Porque também, às vezes, você nem quer ver, mas o grupo do Zap do futebol tá lá. Ah, isso aí também é foda, né? A galera manda só absurdidade lá. Dias então... pra trás eu não recebo, mas um colega me mostrou, né?
A mulher lá tinha um mastro da cama lá e ela tava se esfregando na cama lá e os caras dando risada. Eu falei assim, cara, assim, isso não é nem pornografia, é meio esquisito, assim, o negócio. Porque o WhatsApp ele virou uma deep web que você dá risada, né? Para pra pensar nisso. É meio esquisito. É meio esquisito, é isso porque mesmo. você recebe às vezes eu recebo uns vídeos que eu falo, caraca, isso daqui é crime. Acidente. O que tá acontecendo que a galera tá mandando isso no grupo? Gente morta, acidente, essas coisas, e a galera fica mandando, né? Fica mandando, compartilhando. Às vezes, eu odeio ver, eu juro, eu vou falar isso com toda, assim, eu odeio. Tá cheio de amigo meu, amigo não, colega, que esse cara não é meu amigo, cara é filha da puta. Eu tô em vários grupos. A gente tem muito grupo. Muito grupo. Só da Dromedário tem 46. 46, né? E é da Dromedário. Imagina isso. Imagina. Não, eu tenho vários grupos. Muito grupo. O cara me põe kart, amizade da... Porra, hoje em dia também é foda. Você vai sair num jantar, tu faz um grupo. Turma da quinta B. Puta, que pariu. Eu tenho vários grupos e às vezes eu recebo umas paradas que eu falo assim, pessoas assim que se dizem de esquerda, feminista, não. E já vi esses caras em Twitter, em Facebook, não, porque a mulher, estou em desconstrução, essa turma aí, desconstrução que tem coca, essa turma. Mandando um videozinho do tipo assim, não é dele, obviamente, mas é um vídeo encaminhado de, sei lá, é sempre a sequência. Começa uma foto do Facebook da menina, ela no trabalho, e aí plau. Cara, eu não consigo assistir, eu vou te falar por quê. Porque me dá uma parada, tipo assim, não foi consentido. Não querendo pagar de hipócrita, porque eu assisto pornografia, amador, o caralho é quatro. Mas assim, eu me surpreendi quando você me disse que existem filmes amadores que você acha que a menina tá adorando e não. Tem uma escravidão ali por trás. E tem um lance, cara, que é claramente você vê que a menina não tá apoiando isso, porque ela tá, mano, é um cara comendo uma mina, ela tá rindo pro namorado. E chega em grupo de WhatsApp, maluco, mano, reencaminha essa porra como se fosse, tipo assim, olha que gostosa. Cara, me dá eu juro, eu não consigo assistir. Mas é um travamento ético meu. Porque pela parada fisiológica e biológica dá vontade. Mas esse é o problema dele. Esse é o problema. Que ele falou que quando você tá assistindo isso, que tá indo contra a sua moral e contra a sua ética, é porque você tá no início de um vício. Então talvez um bom momento pra você descobrir que você tá viciado é você olhar pra aquilo e falar assim, cara, isso daqui é uma cagada eu apertar. Mas vou apertar só pra não passar. Cagada. Sim. Se você apertou, por mais que você não encaminhe... Já é crime também, né? Apertou, já é crime. Já é crime. Mas assim, eu acho que nem é nenhum crime o problema. Porque a galera... Brasil, maluco, a gente faz crime o tempo todo. Sim. O problema pra mim é no teu crime mental, é o que ele tá falando. Se você tá dando play em alguma coisa que você não concorda, já é um problema. Mas essa coisa do homem mandar vídeo pros brother, ela vem daquela história que aí a gente viveu de tu pegou a menina, pô, como é que foi? E o cara contar, ela vem daí ou nada a ver? Vem, assim, é muito bizarro isso. Existe hoje em dia a pornografia evoluiu muito, então existem aplicativos, né, que a mulher, são os famosos streamers, a pessoa tá streamando lá, ao vivo, e tá lá pra galera, no free. Então ela tá ali de graça, o sujeito chega lá de graça e ela vê ela lá. Só que aí você pode pagar ali, sei lá, 50, 100 pila, não sei. E aí você entra numa sala com ela e ali na outra sala ela vai fazer coisas que ela não faz no gratuito. E aí começa a virar uma noia dos caras que assim, ó, eu tô pegando ela e você não. Que perdedor. Então, eu tô ficando com ela e você não. Ó, eu tô tendo mais dela e você não. Mas aí eu não vejo, por exemplo, um problema. Não tô querendo passar pano. Eu não vejo um problema porque, assim, é a forma virtual do novo mundo de um cara que quer... Porque, assim, eu acho imbecil dos dois casos. Porque, assim, uma coisa entrei no exclusivo com a mina pra bater um papo com ela e, mano, eu ficar à vontade com a mina pra eu fazer o que eu quiser com ela. Ou sair pra um motel com a outra mina, o que eu quero fazer. Outra coisa é comer alguém ou transar com alguém com o objetivo de poder. Eu consegui e você não. Eu acho imbecil dos dois lados. Sim. O que eu defendo um pouco esses sites de streaming, de verdade, eu já pensei muito sobre isso, é porque eu conversei com muita menina que me fala, cara, no fundo eu faço uma terapia com porrada de cara. Inclusive, muitas meninas, eu até conversei do câmera privê e tal. 90% elas falam. Que elas falam assim, 90% dos atendimentos dela, elas não fazem absolutamente nada. Elas não tiram a roupa. Só batem papo com o cara. É doido demais isso, né?
E aí eu não vejo como uma coisa errada. Isso acontece até nas casas de prostituição, né? Sim. O sujeito vai lá pra conversar com a puta. Exato, exato. Mas aí tem um lado meu, assim, obviamente, você é o especialista do assunto. Mas o meu achismo leva a crer e fala assim, cara, pelo menos alguém tá ouvindo um maluco. Aham. Mas é verdade mesmo. Então eu vejo um lado bom nisso daí. Por mais que... Não, mas é pornografia. Falam, peraí, mas não é, porque o cara tá entrando lá, o cara não quer bater punheta. O cara só quer ver uma mina com um peito muito bom, que ele tem uma confiança pra ele falar dos maiores podres da vida Tá dele. dando atenção pra ele. Exato. Total. Então me dá a impressão que às vezes tem um site de pornografia e tem um site de carência humana. E a gente tá entrando num lugar da carência humana que tá criando um mercado de pessoas carentes que precisam ser contempladas por pessoas que vão ajudar pessoas carentes. Você vê mal nisso? E é muito esquisito isso, porque, em geral, as mulheres, elas assistem... E aí a própria pornografia que tá lá disponível gratuita, a pornografia que a gente tá falando mesmo, a normal, digamos assim, a própria pornografia, ela tem a ver com essa necessidade de se sentir amado. E, em geral, as mulheres é diferente dos homens. Se os homens, em geral, estão procurando pornografia por aquele sentimento de impotência que eu falo, as mulheres geralmente estão procurando pornografia por uma necessidade de se sentir amado. Acontece muito isso. E os caras também estão entrando nessa, é o que a gente está falando aqui, os caras estão entrando nessa. Então, assim, os caras entram num site pornô, muitas vezes pra tocar uma punheta, por carência. Ou por ter poder sobre uma mulher também. Exatamente. E daí é mais perigoso. É a impotência que a gente falou. É mais perigoso. E daí entra o sadismo e a violência. O sadismo, ele é um fruto da impotência. O sujeito que se sente impotente, ele vai querer... Porque o amor, ele querendo ou não, ele é construtivo. O sujeito que se sente impotente, ele vai fazer o inverso. Ele vai querer, através da agressão, conquistar algum poder, digamos assim. Cara, eu cheguei aqui numa anotação, eu tenho mais duas aqui pra gente falar. Uma anotação foi um achismo que eu cheguei enquanto eu falava contigo. Casais estão se separando mais, não pela liberdade sexual, mas sim pela prisão do prazer hedonista, né? O prazer hedonista, meio... Mas é o prazer a rápido acesso. É a conclusão que eu tô chegando aqui. Por quê? Antigamente, como é que era a tua vida? Você era um cara ou uma mulher e você... O sexo é uma necessidade. A gente tem essa vontade sexual, né? De utilizar nossa energia, como você quer falar, o que for. Então você fazia uma busca, você tinha um ritual, você ia atrás, você conseguia. Então, Pagava aquela janta. pagava aquela janta, comprava um temaki. E aí quando você tá junto com uma mulher, é meio que assim, como você não tinha tanta opção sexual por aí, você acabava ficando, você fazia valer a pena. É igual a piada que eu faço, eu faço uma piada no meu show, eu falo que existe a geração Netflix e a geração Blockbuster. Eu sou da geração Blockbuster. A geração Netflix, você tá vendo um filme, 2 minutos tá chato, você já muda. Ah, eu não gosto. Blockbuster, maluco, você alugava uma fita de R$25. Tem que ser bom. Sim. Tem que ser bom. Você faz ficar bom. Se o filme tá ruim, você fala, a culpa é minha. Tem que ser bom, eu tenho que gostar desse filme. Sim. Então você fazia valer a pena aquilo. Hoje, a gente está numa fase que, como você tem acesso a muita coisa, o que acontece? O marido ou a mulher, por se masturbarem constantemente por conta da como é que eu chamo? Estímulo que ele recebe, o que ele acaba fazendo? Ele fala, eu não amo mais a minha mulher. E não é que ele não ama mais a mulher, ele só não está estimulado com a mulher porque ele tem estímulo de outros lugares. Sim, pra que tentar mais aqui se eu tenho tanto estímulo de outros lugares? Não é nem isso. Ele tá com a mulher dele e ele fala assim, eu não tenho mais tesão na minha mulher. Não é que ele não tem mais tesão na mulher, ele não tem mais tesão em mulher. Ele não tem mais tesão em sexo. Porque o tesão dele, ele tá gastando em pornografia. Porque ficou meio morno a situação, o que é normal. Deixando claro, é normal. Todo casal diminui a paixão, aquela coisa toda quente, né, que é do começo. Diminui. E a tendência do cara, eu falo isso por mim, por qualquer amigo meu que eu conheço, a tendência do cara é, putz, eu preciso dar uma apimentada. Em vez de apimentar com mulher, vai aqui, putaria. Quer buscar o início de novo. Aí vai, ele quer buscar aquele início que ele tinha com a mulher, que ele não tem mais, em outras coisas, porque ele não quer trair, ele não quer... Tem uma questão, olha como tem uma questão moral, não quer trair, vou pra putaria, pornô e tal. Só que isso vai fazendo ele acreditar que a mulher dele já não é bacana. E a mulher tá lá, sou bacana pra caralho. Sim. E ele tá, não, mas aqui é da... Caralho, não, mas a minha atriz se eu tivesse solteiro, eu estaria comendo o mundo. É engano dele. Porque se ele tá solteiro,
ele vai ter um tesão com a primeira mulher que ele encontrar e depois vai perdendo aos poucos. E o bizarro é que quando tu olha, É foda. até o meu coprodutor que trabalha comigo, o William, ele disse assim, olha, Miguel, as mulheres que né, te acompanham aqui, te seguem, pra ajudar os maridos, são as mulheres bonitas. O cara poderia estar com ela, tá... Elas são lindas, elas são bonitas pra caramba. Sim. O cara realmente tá cego, né? Ele tá cego, exatamente. E tu falou muito bem, né? Assim, olha, né, casais estão se separando por conta disso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, uma associação de advogados nos Estados Unidos que tinham, né, papéis de divórcio na mão. E eles chegaram a uma conclusão, olha, 74... Isso foi em 2004. 2004, né? Faz muito tempo já. 74% dos casos que a gente está analisando aqui de divórcio, pelo menos um dos cônjuges consumia bastante pornografia. Nossa senhora. Então, o aumento dos números dos casos de divórcio estão acontecendo justamente por isso que a gente falou. É que a gente tá batendo esse papo aqui desde o começo. E a galera tá numa coisa do tipo, liberal, não sei o quê. E olha como é que é a hipocrisia, porque geralmente grande parte das pessoas que batem na tecla da família tá na pornografia. É. O conservador, a família tradicional, tá ali o problema. Mas e o outro cara? O outro cara estimula, tá todo mundo estimulando o sexo a todo momento. E não se preocupa E não com o que pode acontecer mas não se preocupa com a profundidade disso. do que é o sexo. Porque o sexo, que a gente chega à conclusão, sim. é muito mais profundo do que prazer. E eu falo uma frase no meu show que eu acho muito boa, que é Deus ferrou muita gente quando colocou a reprodução e o prazer no mesmo lugar. Pô, podia ter tido um compartimento extra, do tipo, agora eu quero ter filhos, turu, né? Só que ao mesmo tempo, Deus fez isso exatamente para punir de alguma maneira o prazer constante. Porque o fato de você ter filho faz você pensar duas vezes antes de sair botando... Criança no mundo. Né? Entendeu? Mas vamos lá. Vamos falar de... Pra fechar o raciocínio. Vamos falar de coisa boa. Não. O que você recomenda? Assim, tem gente que tá assustadíssima, tem um casal que tá olhando, tem casais que estão vendo junto, tem casais que estão vendo junto nesse momento e a mulher já olhou pro marido algumas vezes. Já tá entendendo o que Tipo tá. assim... Já... E o marido já falou, vamos ver o flow, já tá saindo. Vamos ver lá o... botou X lá no browser dele pra ver o que vem, que completa. tá ligado? Exatamente. O que você recomenda? Obviamente, eu tenho a minha versão, mas eu queria ouvir a versão de um especialista, assim, pra essa galera aí. Se a gente tá aqui é porque existe como sair, né? Senão eu nem teria abrido a boca pra falar desse assunto. Quer dizer, tudo que a gente falou aqui, como é que a pornografia afeta o cérebro, tudo isso é, graças a Deus, muito reversível. O cérebro ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou plasticidade neuronal. O cérebro humano ele é igual um plástico, de fato. O nome vem daí. Isso quer dizer que... Membrana, né? Isso quer dizer que se você imprime um determinado estímulo nele, ele se adapta àquele estímulo. Se você imprime um outro, ele se adapta àquele outro. Isso quer dizer que se o sujeito parar de consumir pornografia, aos poucos, todas essas alterações do cérebro, elas vão desaparecendo. E, em média, esse tempo, né, de latência demora aí uns 3 meses. 2, 3 meses. Para um caso de vício grave? Depende, né? Assim, para um caso de em 2, 3 meses, o cérebro ele para de pedir tanta dopamina assim. Vai ficar mais natural. Que é igual talvez esse cara eu preciso conversar também em breve, que é algum psicoterapeuta falando sobre vício em celular, que a gente vive. Eu vivo pra cara, eu sou viciado em celular. Certo. E eu acho que é o novo cigarro. Esse é um cara, seria mais ou menos isso, né? 3 meses talvez seja suficiente pra eu nunca mais pegar no meu celular com a constância que eu pego. E aquilo não vai ficar, né, pedindo. Existem outras questões, por exemplo, a questão da disfunção erétil que a gente falou, depende muito do quanto de pornografia que o sujeito já viu. Mas ela é reversível. Né? Ela é totalmente reversível. Às vezes em 3 meses sem pornografia o cara volta normal. Às vezes em 6 meses sem pornografia o cara volta normal. Às vezes, depende, se o sujeito começou aos 8 e hoje ele tem 40, às vezes ele vai precisar de 9 meses sem pornografia para voltar ao normal. Miguel, teu curso tá aqui na descrição, beleza. Me fala um passo a passo para quem não tem condição. Vamos ajudar essa galera aí. O que é o que essa pessoa precisa fazer? Então, como toda compulsão, a pornografia ela funciona da mesma forma. O sujeito, quando vai lidar com uma compulsão, geralmente ele tenta fazer uma coisa que dá muito errado. Tanto na compulsão alimentar, como na compulsão pela pornografia ou compulsão por álcool.
O sujeito, ele tenta, quando o desejo aparece, ele tenta jogar aquilo para debaixo do tapete. Ele tenta sair correndo. Ele tenta fugir daquilo. Isso vai dar muito errado. Porque isso vai fazer com que o desejo entre para baixo do tapete e volte ainda mais forte. É uma sombrinha. É uma sombrinha que vai ficar ali, e é um monstrinho que vai crescer e vai chegar à noite ou no outro dia e ele vai ser muito mais forte. No momento de inconsciência ele vai acabar caindo muito mais. Existe uma expressão que eu uso que eu chamo de get curious. O sujeito, ele precisa fazer o movimento contrário. Ele precisa, ao contrário, ao invés de fugir daquilo, ele precisa olhar para aquele desejo de frente e ficar curioso a respeito daquilo. Falar assim, bicho, por que eu estou querendo isso aqui agora? Onde é que está na minha vida, o que a minha vida está, o que está acontecendo na minha vida, qual que é a situação que está acontecendo no meu dia agora, que está, vamos dizer assim, me pedindo pornografia. Eu estou frustrado com alguma coisa, eu estou chateado com alguma coisa, eu estou decepcionado com alguma coisa, eu estou me sentindo impotente perante alguma coisa. Investigar ele próprio. Né? Ele precisa começar a ficar curioso e investigar ele próprio. Quando ele começa a olhar para o desejo de frente, ele começa a perceber que não acontece nada quando ele olha no olho do desejo ali. A compulsão alimentar é a mesma coisa. Se ele foge, o bicho pega, né? Então ele vai ter que olhar para aquilo de frente. Ele olhar pro brigadeiro e falar, mano, por que eu tô comendo essa porra? Exatamente. Se me faz mal, eu vou engordar? Exatamente. Porque que E a aí ele vai mente ver. fica falando, come, come, come. E ele vai ver, cara, eu tô querendo comer isso aqui porque eu tô ansioso. Mas eu tô ansioso por quê? Por causa daquela situação. Então eu vou tentar resolver aquela situação. Porque se eu resolver a situação, eu não vou precisar resolver ela com o brigadeiro. Isso é bom. É você entrar num cerne de por que você tá sendo estimulado por uma coisa que nem te pertencia. Acho que é mais esse lugar. A gente, no final das contas, está falando pro brasileiro médio que não faz isso, refletir sobre a vida dele. Que é uma coisa que o brasileiro trabalha tanto, enfim, tem todas essas mazelas aí que a gente sabe, mas a gente faz muito isso pela nossa profissão, Maurício. Sim. Né? E você pela sua. Mas as pessoas, brasileiro médio, ele não se pergunta muito das coisas, ele só vai fazendo, né? Ele não consegue refletir sobre ele, né? Claro. Eu acho que é o lado importante. Legal. De resto, cara, eu não tô ganhando nada com isso, tá? A gente pode falar, Maurício, aliás, podia começar a ganhar dinheiro, hein? Quando eu divulgo o curso bom, podia fazer o 10%, cupom, né? 10%. Cupom Malmeireles, cupom Achismos, vou começar a fazer isso. Hoje eu vou deixar passar. No futuro, quem quiser vender curso, fala comigo aí. Vai lá e fala, tem um curso, eu achar bom, um curso cupom Achismos. Paga R$2, porque eu não deu porra nenhuma aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, pra finalizar. Eu tô querendo escrever um livro, de verdade. Tô escrevendo um livro sobre o futuro, as coisas que eu imagino do futuro, achismos meus sobre o futuro. Eu quero pegar informações de pessoas que vivem, são especialistas em alguns temas, para depois eu desenvolver um grande achismos futuro. Eu escrevi uma vez que se eu pudesse, uma piada que eu fiz, né? Mas assim, se eu pudesse resolver o problema da pornografia, eu escrevi que eu cobraria um centavo. Um fucking centavo por cada vídeo que você clicar. E esse dinheiro vai ser destinado para a Unicef. Então tá lá, loirinha safada dando pro negão. Gostei. Cliquei, vai pra Unicef. É a punheta salvando o mundo. Sabe? Às vezes sua mulher chega e fala, o que você tá fazendo? Pô, tô ajudando o pequeno Moisés. Sim. É isso que eu tô fazendo. É a forma de eu me sentir menos punido, eu tô ajudando alguma coisa tal. Essa foi a forma que eu tentei resolver o problema. Qual solução que você acha que tem no mundo disso daí? Bom, eu absolutamente não sei, porque a gente não sabe o quanto que isso ainda é danoso do ponto de vista social, porque é um problema muito novo. Então acho assim, daqui 100, 200 anos, se a gente ainda durar todo esse tempo, a gente vai conseguir saber quais são as consequências disso daí. Eu não me coloco numa posição, graças a Deus, de querer resolver esse problema em escala mundial. Eu consigo solução para os meus alunos e para os meus pacientes. Agora, como é que a gente resolve o problema da pornografia do ponto de vista da escala mundial? Eu falei assim, olha, eu não sei. Então eu vou fazer outra pergunta. O que você acha que vai ser o futuro da pornografia? Eu acho que só vai crescer. Vai pra onde? O que você já viu? Que você já olhou e falou, ih, tá indo pra esse caminho, pode ser que seja pior, vai pra mais... O que você... Assim, achismos mesmo, relaxa, não fala como especialista, fala como Miguel. Cara, quando a gente olha pra isso, a gente vê, fala assim, olha, o aumento do número dos casos de pedófilo, né, o aumento de contato das pessoas com prostituição, as meninas com prostituição, a gente falou aqui do PEC do pezinho, e
relacionamentos sexualmente absolutamente destruídos, e quando existirem. Quer dizer, o sujeito vai preferir se relacionar com ele mesmo. Então o caminho, na verdade, o que eu estou fazendo a pergunta não é nem qual o caminho da pornografia, mas qual o futuro das relações. É, o futuro das relações. Você acha que então a tendência, depois que abriu essa caixa preta aí de pornografia para o mundo inteiro ter acesso, vamos fazer um achismo eu e você aqui mais ou menos, uma especulação que vai acontecer, nós três aqui, que é o seguinte, qual que é a história que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui, cada vez mais crianças estão tendo acesso à pornografia. Elas vão crescer com gatilhos emocionais baseados em pornografia, diferente de outras gerações como a nossa. Consequentemente, uma pessoa com 30 anos, daqui a 30 anos, quer dizer, ela vai ter, pelo que ele me falou, um gatilho de pedofilia, porque ela consumiu pornografia muito cedo, certo? Sim. Estou fazendo aqui uma timelinezinha. E aí, consequentemente, essa pessoa, ou ela vai para esse caminho errado, totalmente moral, de pedofilia pra caralho, quer dizer que a gente está talvez tendo um futuro bem baseado nisso, talvez a ponto até de diminuir a censura das coisas, em vez de 18 anos vai para 15. Pode ser. Tô jogando aqui. Talvez a gente tenha, talvez não, isso provavelmente se isso acontecer, vai ser uma sociedade não baseada em casamentos, não vai ter casamento. E não é que não vai ter casamento porque a religião perdeu. Não vai ter casamento porque a pornografia ganhou, irmão. Não é porque, é a religião, estamos contra a religião. Não, é porque os seus ímpetos, os seus instintos, eles estão em outro lugar. Eles não estão mais no lugar de construir algo. Eles estão no lugar de destruição mesmo, né? Porque a família ela vai estar totalmente deteriorada, porque o cara acha que não tem prazer na mulher, a mulher acha que não tem prazer no marido, vai ficar buscando prazer de lugar em lugar, e aí vem para um lugar que eu acho que é complicadíssimo, que é, a gente vai ter, isso daqui é foda, a gente vai ter uma relação sexual líquida, né, de acordo com a tua necessidade. Exatamente. É tipo assim... Isso já rola um pouco. É isso que eu ia falar, isso já acontece. Tem um livro muito bom que fala exatamente sobre isso. Eu não sei se tu leu o livro para falar sobre isso, mas é um grande pensador, o Bauman, Amores Líquidos. É um livro antigo já e ele fala sobre exatamente isso. É, porque a tendência é... Então a tendência que eu digo é, consequentemente não vai ter mais... Se essas pessoas tiverem filhos, vai ser uma complicação, porque não vai ter mais pais ou mãe perto. Gente, eu sou um filho de pais separados, não estou falando esse o problema. Eu estou falando que uma sociedade inteira baseada em não ter família, por conta desse problema, e não é por causa de um problema de uma escolha de, olha, eu não quero ter família e tal. Caralho, é um colapso fudido, né? Vamos ver se a gente ainda vai assistir isso, mas parece que tudo encaminha para isso, né? E aí a importância da gente falar desse assunto, principalmente para pré-adolescentes. Né? Isso eu vejo no meu trabalho, as pessoas que me acompanham no Instagram, falam assim, olha, o mais legal, isso eu vi, né? Assim, o mais legal do teu trabalho, às vezes não é tanto resgatar o cara que tá lá, porque a gente resgata o cara que tá lá, e é muito bonito ver isso também, mas é muito bonito você ver pessoas assim com 13, 11, 10 anos que começam a me acompanhar e já não entram nessa. Que poderiam entrar, né? E isso é muito legal. Educação sexual chama isso, né? Não tem como a gente fazer educação sexual sem falar da pornografia. Tem gente falando assim, nossa, vocês estão fazendo um papo de crente. Mas eu acho que a gente está falando de equilíbrio, né? Porque o crente ele faz isso por uma questão religiosa, dogmática. E o outro faz isso por uma questão também de compulsão. Talvez achar o equilíbrio disso. Ninguém tá falando para ninguém transar. E também aquela coisa que fala-se para drogas também. Tu quer tomar, mas tu tem que saber o que acontece, né? Esse é o grande problema da pornografia. Ela não mostra tudo o que acontece. Quando tu vai usar um crack, as cartas estão todas na mesa. A pornografia ela te esconde. Não tá tudo evidente ali. Sim. Esse vídeo pode ter ajudado a deixar as cartas um pouquinho mais aparentes. Espero que sim. Eu tô tomando porrada pra caramba nesse momento. Não porra, Maurício, estragou minha punheta. punheta. Que você se foda mesmo, entendeu? Então você tá bem. Beleza. Bom, bateu uma punheta. Vamos lá? Valeu, Couto.